Fala, meus irmãos da Ordem Demolei do Distrito Federal. Estamos começando mais um A Voz do Sênior, podcast feito pela Alumni DF, com o intuito de aproximar mais ainda, né, a todos os capítulos, todas essas histórias maravilhosas que nós temos no Demolei DF. Eu quero agradecer o estúdio Lado D, né, do tio Denis, por basicamente estar disponibilizando esse espaço maravilhoso aqui para a gente fazer os programas e, enfim. Tô aqui com meu irmão Sampaio, famoso Sampa DiCaprio, meu irmão e amigo de chapa, né, basicamente, Lucas Macedo, e nosso irmão Filipinho, que vocês devem conhecer, né, do último episódio que nós fizemos sobre a história do Coração do Estudante, né, do capítulo Coração do Estudante, número 428. E foi o quê? Foi o terceiro capítulo, né, Foi o terceiro capítulo. Surgiu logo depois do Ave Branca, né? 99 também. Isso mesmo. Então, no episódio de hoje nós vamos contar a história, né, do CDE e basicamente o que cada um, né, a contribuição que cada um teve durante esses quase 25 anos, né, de Coração do Estudante. Então, vamos começar pelo Sampaio. E aí, Sampaio, como é que foi seu primeiro contato, toda essa história antes, né, de Ordem Demolei até... Enfim. Perfeito. Saudações a todos os irmãos que nos assistem. Então, senhores, eu iniciei na Ordem Demolei em novembro de 2009. Meu primeiro contato com a Ordem foi a partir de um convite de quem seria meu futuro padrinho, nosso irmão Matheus Scudeler. Eu conheci no Colégio Militar, nós dois fazíamos ainda o ensino fundamental, mas no Colégio Militar se inicia na quinta série. Então, em torno da minha oitava série, ocorreu o primeiro convite para iniciar já na Ordem Demolei. O meu padrinho tinha iniciado no início do ano, no início de 2008, e me convidou. Nós éramos bastante próximos, desenvolvíamos várias atividades no Colégio Militar juntos, e ele me convidou para fazer parte da Ordem Demolei. Inicialmente, ele me apresentou como uma associação de jovens patrocinada pela maçonaria. É aquela resposta de Wikipedia, né? Uhum. E eu falei, não, maçonaria, não sei se eu tenho interesse nesse momento, provavelmente vai atrapalhar meus estudos. Aí ele, não, de forma alguma, vai até ajudar nos seus estudos e tal. Ele falou isso, mas não comprei a ideia não. Eu falei, não, eu não vou me comprometer com isso, não sei nem o que é. Vai que eu não gosto e depois eu tô comprometido e não quero continuar me envolvendo. Então avançamos para 2009 e os convites permaneceram, né? No começo do ano, na iniciação do primeiro semestre, ele me convidou a ingressar também e eu deixei passar mais uma vez. E depois, já por cansaço, eu acabei acatando a ideia de iniciar na Ordem Demolei. Eu já tinha tido contato com outros dois irmãos que eram contemporâneos do irmão Mateus, tinha achado ambos bastante legais. E eu pensei assim, o que realmente me fez considerar a possibilidade de entrar na Ordem Demolei era a admiração que eu passei a sentir por todos aqueles rapazes que se apresentavam como demolês. Todos sabem que a juventude é uma fase difícil, todos nós estamos mudando, estamos procurando ídolos, modelos para nos espelharmos e definirmos melhor o nosso caráter, né? E eu vi naqueles três rapazes pessoas com quem eu gostaria de ser parecido. Uhum. E eu pensei, se eu andar mais com elas, talvez eu fique mais parecido com elas. Eram três rapazes bem mais maduros que eu, por mais que nós tivéssemos a mesma idade. Todos se destacavam, né, no âmbito acadêmico, nos seus respectivos colégios. E todos eles tinham uma forma muito segura de se posicionar, de se apresentar, de conversar com as pessoas, né? Os relacionamentos deles me pareciam muito seguros, enquanto a maioria de nós, enquanto a juventude, é um poço de insegurança, né? Então eu falei, bom, se a Ordem Demolei se é pela Ordem Demolei que eles são assim, talvez vale a pena tentar, né? E ver se ela consegue também me transformar em um jovem um pouco mais seguro de mim mesmo. Então, no segundo semestre de 2009,
preenchi a petição para ingresso, fui sindicado. E, inclusive, meus sindicantes foram o irmão Zé Guilherme e o irmão Alair, né? Coincidência também. Foram lá em casa, muito bem recebidos pelos meus pais. Passaram a ser amigos por muito tempo, né? Ainda são hoje. Meu pai ainda faz bastante piada sobre o Alair até hoje. Uma figura muito caricata da Ordem Demolei aqui do DF. Acabei iniciando e, sendo bem sincero, no primeiro momento eu achei bem chato. Né? Acredito que assim, poucas pessoas vão para uma reunião Demolei e falam: nossa, foi isso que eu sonhei de fazer da minha juventude inteira. Né? Mas você não entende muito, né, o que está acontecendo ali e tal. Exatamente, as razões para toda aquela formalidade, a justificativa para todos aqueles processos supostamente burocráticos. Caraca, 15 minutos para abrir uma reunião, né? É troco de quê, né? Você para pensar assim, porque realmente você está totalmente destacado da proposta ritualística e filosófica na Ordem Demolei, enquanto você ainda é um iniciático. Como eu iniciei aí nos códigos, usava gravatinha borboleta, né? Então, bastante razão para bullying, essas coisas, bullying saudável. Então, eu, inclusive, diversas reuniões do primeiro semestre de 2010, eu faltei bastante reunião até. E recebia recorrentes ligações do Matheus perguntando por que eu não estava aparecendo, se eu tinha algum problema para aparecer, se era carona, ele poderia providenciar, juntar os tios, etc. Mas eu acabei passar a respeitar um pouco mais meu compromisso e decidi participar das reuniões com mais afinco. E acabei tomando gosto pelas coisas, né? Lá era um capítulo bastante cheio na época, nós tínhamos 15 Demolês presentes recorrentemente em todas as reuniões, e entre eles havia galera que provavelmente não fazia a menor ideia do que estava fazendo, e aquela galera que eu passei a admirar também. Então, passando a andar com eles, eles passaram a ser o maior núcleo de amigos que eu tinha. E dentro da Ordem Demolei, você aprende diversas habilidades distintas por meio dos desafios que ela impõe. 2011, o mestre conselheiro do primeiro semestre de 2011, acabou por ter de abandonar a gestão, problemas pessoais, e foi levado na posição de mestre conselheiro, o primeiro conselheiro da época. E ele fez a própria nominata, né? Ele fez a própria nominata, e eu, que estava já na posição de segundo conselheiro eleito, fui indicado na posição de sétimo preceptor. De segundo para sétimo preceptor. Aí eu pensei, caramba, que reconhecimento que eu tive, né, dos meus trabalhos, da minha presença, do meu apoio aos meus irmãos. Conversei com os tios do Conselho Consultivo, falaram que é isso mesmo, né? Vamos evitar a cisânia, como muitos irmãos pregam isso sobre o custo de, assim, conflitos internos, né, entre os irmãos. Não entre si, mas pessoalmente, o irmão consigo mesmo, né? Tem que aceitar certas situações para evitar brigas que poderiam vir a engrandecer ambos os lados. Enfim, continuei contribuindo com a gestão e acabei ocupando muito mais vezes o cargo de primeiro conselheiro, porque a nominata inteira que o mestre conselheiro Adoc fez não aparecia na reunião, porque eram só os amigos dele de balada. Então, quem realmente queria estar lá na Ordem Demolei, trabalhando pela Ordem Demolei, acabou ficando relegada aos postos mais ritualísticos, né, menos administrativos, que era o que eu queria fazer na época. Mas, devido à minha persistência, acredito, acabei me candidatando para mestre conselheiro, já para a segunda gestão de 2012. Isso. E acabei concorrendo com o César, né? Nosso irmão César, concorri com ele na primeira eleição. Ele contou essa história aqui. Ele contou? Foi? Contou. Exato. Ele contou que rolou uma treta sobre se os iniciáticos votavam ou não? Não. Contou não? Não, então rolou uma briga lá para saber se os candidatos votavam ou não. Algumas lideranças só do capítulo... que eu era iniciático, os iniciáticos todos votaram no Sampaio. Exato. Tava comprado, por isso. Mas foi isso mesmo. Tinha algumas lideranças lá dentro do capítulo que estavam muito a favor do César, né? Bastante a favor do César por alguma razão.
Eu digo por alguma razão não aconteceu do César, mas assim, eu não reconhecia, não via que eles eram tão próximos assim. Mas as lideranças estavam a favor do César e o Mateu, como eu era apadrinhado dele, estava na briga pelo meu nome, né? Estava sendo meu cabo eleitoral lá dentro do capítulo. Eu devo admitir que eu nunca fui uma pessoa muito carismática ou que gostasse de disputar cargos de liderança em voto e conversar com o irmão. Não, vem cá, eu vou te apresentar meu trabalho, vote em mim e tal, hashtag Sampa e tal. Nunca fui esse tipo de pessoa em nenhum dos ambientes que eu estive na vida. Todas as posições que eu assumi, eu meio que caí de paraquedas. Ou só tinha eu, ou eu fui convidado a assumir. E no caso de mestre conselheiro, foi por muita influência do Mateu, concorri para mestre conselheiro. E aí nós tínhamos 8 iniciáticos, ou 8 ou 6 iniciáticos naquela época, e havia um problema de entendimento sobre se o iniciático votava ou não. Naquela época ninguém estava nem ligando para estatuto, acho que a maioria nem sabia que os códigos tinham um regulamento, ninguém lia nada, nossas reuniões ritualísticas eram totalmente fora do padrão, umas coisas esquisitas aconteciam, que muitos anos depois eu fui descobrir que era erros consagrados pelo uso que ninguém se importou em verificar se estava certo mesmo ou não. Pura falta de consultar o material que estava à disposição já da gente. Então ficou aquela briga. Iniciático não vota. Mas por que iniciático não vota? Porque iniciático é iniciático. Por que iniciático vai votar? Então, mas por que iniciático não vota? Já estou aqui há 6 meses sendo iniciático, votação elevada, não tem condição de votar, etc. Enfim, nós não consultamos nenhum papel. Até hoje eu não sei se naquela época o iniciático votava mesmo ou não. Mas é que eles terminaram votando. Se eu não me engano, com 3 meses você já pode votar. Mas naquela época? 2009? Na época? Eu acho que sim. Mudou muita coisa. Hoje mudou muita coisa. Nossa, eu falo pelo menos da minha época, assim. A gente, naquela época, você tinha que passar no mínimo 6 meses como iniciático. Sim. Hoje é no máximo 3. Então, assim, mudou bastante a figura do iniciático dentro da ordem. E eu acho que mudou para melhor, porque ninguém merece ficar cozinhando lá com o iniciático. Assim. Enfim. E aí os iniciáticos votaram. Eu tinha feito a sindicância da maior parte deles. Acabei ganhando votos de todos. Fui eleito. Ó, que beleza. Que surpresa, né? Fui eleito. Comprou todos. Todos comprados. Brincadeira. Foi meu carisma que venceu com certeza. Então, assim, foi uma coisa... Não, mas deixa eu só adicionar uma coisa aqui. Da parte da visão dos iniciáticos, né? Assim, honestamente, eu não tenho muitas memórias, porque já faz muito tempo, né? Mas uma coisa que eu lembro muito bem dessa eleição foi que você chegou e conversou com cada um de nós. E o César, eu não sei porque, eu acho que a gente tinha uma visão dele um pouco mais distante. Eu não sei se ele estava mais ausente na época, tinha viajado, depois voltou, alguma coisa assim. Mas eu sei que a gente te conhecia, viu o seu trabalho e você foi conversar com a gente. Foi por isso que a gente votou com você. Já foi suficiente, né? Inclusive o César nem foi para a sessão de eleição, né? Ele se ausentou da sessão de eleição e mesmo assim eu quase perdi. Enfim, fui eleito, porém o que acontece? Como o mestre conselheiro anterior, que liderava pelo carisma, né? Eram os amigos dele lá. E eu, tecnicamente, não era amigo de quase ninguém, tirando o Mateu e dos iniciáticos, a minha gestão foi profundamente esvaziada, né? Eu podia contar com 3 graus de Monet, no máximo. No máximo. Era eu e mais 3 tocando as atividades do capítulo. Então ocorria aqueles... consagrado, o primeiro diácono faz tudo, então ele leva a bandeira, abre as portas, abre a Bíblia e tal, faz tudo, né? E diversas reuniões minhas foram profundamente prejudicadas por conta disso. Eu também não era nenhum tipo de referência ritualística, eu errava muita coisa. O famoso 3 batismos do malhete para se levantar para a Bíblia, eu sempre esquecia de dar. Então quem dava era o membro do conselho, o senhor Demolê. Você tava do meu lado, pegava o malhete e batia quando eu esquecia de fazer. Pegava o malhete. Exato. Cara, olha que bizarro. Dias depois, eu tinha ele no Facebook e eu vi ele postando no status do Facebook. O que aconteceu com a Ordem Demolê? Os membros agora nem lembram mais das 3 batistas do malhete para abrir a Bíblia Sagrada. E eu fiquei assim, nossa, velho, que criança, né, velho? Bobeira. Enfim. Vou procurar no meu Facebook pra saber quem é. Exatamente, Ctrl F lá no Facebook. Era o Facebook? Agora Orkut. Se for Orkut, sei lá. Acho que era o início, né? Era o começo do Facebook, do Facebook. Eu lembro que lá na época de 2012 a gente ainda tinha um e-mail, né? Que corria.
famosa lista do Yahoo. Esse e-mail aí era quase um grupo de WhatsApp, era um negócio interessante, que o pessoal ia respondendo e ia pra todo mundo o e-mail. Exato. É engraçado como isso evoluiu, porque no episódio que a gente trouxe o tio Brito, né, ele, na época, se eu não me engano, ele foi um dos primeiros oficiais executivos aqui do DF. Foi grande mestre em 99. Então, é oficial executivo, é porque não tinha grande mestre. É, oficial executivo da região. Exato. Aí ele trouxe um livrinho com algumas informações úteis e tal sobre o capítulo, por exemplo, os membros e tal, essas coisas. Porque naquela época era aquela questão, né? O pessoal consultava na lista telefônica. Então, assim, o próprio capítulo tinha uma lista telefônica. Exatamente. Cara, é muito louco como você vai pegando a evolução assim, né? Exatamente. Inclusive, um dos meus primeiros trabalhos na Ordem de Mulher foi fazer a agendinha do coração de estudante, com os contatos dos membros, conselho consultivo, com o calendário da gestão, etc. Toda gestão tinha sua, com a capa personalizada e tal. Era realmente algo bastante típico. Bem, na minha gestão, então, das dificuldades que eu pude enfrentar, que foram algumas, o Coração Estudante vivia uma situação muito particular com a sua patrocinadora, Estrela de Brasília. Nós tínhamos de cobrir o custo da utilização do espaço da sala, né, onde ficavam armazenados os nossos itens ritualísticos, litúrgicos. Na época era um armário. Exatamente, que era um incrível armário na época. Armário, né? A salinha a gente conquistou depois que uma das lojas saíram lá do condomínio, se eu não me engano. Mas quando eu iniciei, acho que já tinha. Realmente, sério? Sério. Acho que por A aí sala mesmo. que é hoje? Não, era um outra. apertinho lá, puxadinho lá. Cheio de caixa. Não, aquela sala. Pô, dá pra abrir Show um de capítulo, bola, dá, né? velho. Nossa, cara, muito bom. Mas grande. você já foi lá na Estrela. A gente, na última reunião, até tava comentando com o Sampaio. O templo da Estrela não tinha aquelas 2 colunas do lado de fora. Sim. Então, eles falaram, vamos colocar aqui essas 2 colunas. Só que aí, colocando as 2 colunas, o nosso armário não ia mais abrir. A gente tinha um armário ao lado do elevador, entre a porta do elevador e a porta do templo. Que ficava numa quina. Isso. Assim, ele terminava num V, era um espaço perdido. Isso, ali. era um Vzinho assim, que ficavam as nossas capas de um lado, aí ficavam alguns outros materiais, e no fundo armário, ficavam os candelabros. Era tipo era o caótico. armário de Nárnia, porque cabia muita coisa naquele armário. Exatamente. Muita A gente coisa. batizava. E assim, o espaço não é tão grande. Não, Mas exatamente. cabia coisa lá. É. Todas as capas estavam dentro desse armário, pra você ter noção. E aí depois você observa que onde tem a estátua de São João, bem onde tem a estatuazinha iluminada aqui, é onde ficava o nosso armário. Aquilo era um armário Dá inteiro. uma olhada. Saudades. Nunca parei pra observar isso aí. A gente batizou de armário do espaço perdido ali. Mas realmente, quando eu iniciei na Estrela, aquilo tudo era mato, né? Brincadeira. Mas aquele espaço, sabe aquele espaço? Vocês têm a sensação de que é como se fosse um bloco e a área das salinhas é como se fosse um bloco distinto? Não tem uma rampinha de compatibilização bem onde fica a água lá? O gelágua? Então, aquele bloco não existia. Aquele bloco foi levantado depois da minha iniciação. Gente, olha só. O bloco inteiro foi levantado depois da minha iniciação. Você já viu que tem uma parte que é amianto? Que é um corredorzinho que não leva pra lugar nenhum, só tem uma janela no final, depois você vira aqui à direita e tem um monte de salas. Aquele corredor não existia. Tá aí, eu não... Sabe o gelágua lá? O filtro? Sei. Então, Aquela parte aquele não existia corredor ali. todo do gelágua pro lado das salas não existia. Acabava ali onde tem os sofazinhos. Onde tem aquela sala de vidro, que chama fumódromo, né? Que antes, né? Que a galera fumava. Aquela sala de vidro lá é fumódromo? Era, né? Na Era. verdade. E aí acabava no sofá. No sofá ali, depois levantaram aquele Aquela restante. estrutura com as salas pras lojas. Bem, a gente pagava por aquele espaço, né? A gente pagava inicialmente R$150 por mês. Ainda paga, não paga não? Não R$150 por mês. Um pouquinho mais, corrigido. Corrigido. Então, assim, era uma situação muito peculiar, porque a gente era patrocinado pela loja, e a loja concedia o aluguel do templo pra gente, né? E as horas extras, né? Do Valmir. supervisor, do famoso Valmir, né? Um beijo. Que nos acompanhava. Um beijo, Valmir. Que nos Continua acompanhava, acompanhando, continua acompanhando, né? E assim, mas como uma espécie de entendimento de nos impor algum tipo de responsabilidade, eles faziam questão que a gente pagasse a salinha. Na minha gestão... Oi? Ainda fazem. E ainda fazem, né? A minha gestão começou em janeiro com menos R$600, porque a gente devia 4 meses
para a estrela, né, de pagamento. Então, 4 meses de aluguel e 4 membros grau demolê e 6 iniciáticos, não era exatamente uma situação muito confortável para desenvolver os trabalhos, mas a gente fez na medida que pôde, né? O JE já era um capítulo um pouco distante de nós, o Coração do Estudante, certas questões, eu acho que de rixas internas, mesmo, né? pessoais, internas, etc. E então, eu contava, mas pelo lado positivo, eu contava com 2 maçons que foram a referência durante toda a minha juventude no trabalho da Ordem Demolê e que foram grande parte da razão pelo qual eu decidi ser maçom. Porque razões para não ser maçom tinham muitas também. Era a maioria, inclusive. Mas aqueles 2 eram as boas razões para ser maçons. Depois, quando eu conheci o tio Zé Pinto, passou a ser 3. Passaram, né, a ser 3. E eles fizeram questão de não me deixar de existir. Eu lembro que a gente fez uma reunião em um fast food no sudoeste para falar sobre se haveria feijoada ou não. A gente já falou que era o Burger King. Nós fomos o Burger King da 400 e... Não era nem no Burger King. Burger King veio depois. Isso aí. Lá no sudoeste. Burger King não tinha Isso aí é chegado não aqui tinha chegado no Brasil ainda. né? É administrativo, para com né? isso. Mas conselheiro. Exato. 2012. É, Acho que Burger King chegou bem depois. Não, já tinha a Enfim, tradição do Burger King no coração. Mas essa... 2012 não. Tinha, quando Burger eu iniciei, King não. a gente foi no Burger King depois. Foi? Não foi na pizzaria da Mama, não, que a gente Não, ia? a gente ia lá também, mas a gente foi... Isso foi antes, foi no início de 2012 ali. Na gestão do Michael, isso. Na gestão do Michael a gente foi no Burger King que tinha, acho que era no Brasília Shopping. Ah, inclusive. tá, tudo bem, mas o da Asa Sul lá, específico, Não, aquele lá 24 foi horas não, depois, né? Aquele foi legal Eu também, até aquela lembro que o parte. César acho que derrubou alguma coisa, ele teve que limpar lá, pegar Grande César, né? Algumas coisas não mudam, né? Aí, César. Olha aí, César. Enfim, senhores. Então, a gente se reuniu lá e eu falei, cara, não tem a menor condição. Eu falei, Cordeiro, né? Que era um desses maçons. Era o Rogério Cordeiro. Coisa boa, a gente pode falar o nome, Cara, né? o Roger até... Naquela época. O tio Roger, grande na minha foi. gestão, ele não era presente. Mas agora ele voltou com Ele voltou o com Thiago. força total, com o pé na porta. Pô, Enfim, legal. ele era o meu presidente do Conselho Consultivo, junto com o Cordeiro, os 2 membros mais atuantes. E eu sentei para conversar com eles e falei pro Cordeiro, eu não tenho a menor condição de tocar uma feijoada no Coração do Estudante nessa situação, Sim. né? Aí ele falou, Sampaio, você não tem alternativa. Você está devendo dinheiro, começou a gestão devendo dinheiro, quando chegar em outubro você vai dever mais dinheiro ainda, e assim, a satisfação da loja com a gente flutuava entre detestar a gente e suportar a gente. Então, naquela época, já estava descendo pro lado de detestar, por tanto dinheiro que a gente estava já devendo para a administração. E eles falaram, você tem que fazer alguma coisa, tem que ser feito alguma coisa. Então, assim, de todo o caos que foi a minha gestão, foi uma iniciação terrível a que eu presidi, foi uma iniciação no grau demolê horrorosa também, assim, para se esquecer a qual eu presidi. E a única coisa que salvou mesmo Eu foi queria dizer que como iniciático eu não percebi nada disso. Ah, sim, com certeza. Eu fiz 4 posições na elevação disso, que só tinha eu. Isso aconteceu porque um rapaz chegou de surpresa, porque nem estava contando. Ah, isso eu lembro. Pois Caraca, é justamente isso aí que eu ia perguntar. Como é que vocês fizeram só com basicamente 4, né? Com Exatamente. pessoas do grau demolê e tal. Mas ao longo da minha história de Demolei, já tiveram vários graus, inclusive, da cavalaria mesmo, que o Sampaio, ele se virou nos 30 para conceder o grau pra gente. Exatamente, era. Tipo assim, grau de 30 pessoas, o Sampaio era metade delas. Tava lá, time carreira solo lá. Mas Por era. isso que ele é tão bom, né? Uma figura mitológica Lógico. presente. É isso Mas, aí. cara, foi uma coisa que eu levei muito pra vida dessas dificuldades da Ordem Demolê. Era o que tinha de ser feito. Era o que tinha de ser feito. Né? E isso foi aprender muito com o Cordeiro também nessa situação da minha gestão. Porque razões suficientes, justas e nobres para abandonar o barco, vamos tentar reestruturar por fora. Quando tivermos bastante membros, a gente volta. Tinha razões suficientes. Mas ninguém poderia garantir que a gente ia voltar com o coração se a gente parasse ali. Então a gente entendeu, se comprometeu a manter as atividades da maneira que fosse possível. Maneira, obviamente, irregular, abrindo reunião com 4, 5 membros, etc. Mas era o que tinha de ser feito. Então,
foi a feijoada que a gente houve um trabalho muito positivo na conquista, né, do entusiasmo das lojas patrocinadoras. E na época, se não me engano, eram apenas duas, ou eram as duas mais relevantes. Estrela de Brasília e Juscelino Kubitschek. Né, do Rito Brasileiro, funcionava sábado pela manhã, na Estrela de Brasília. Então, todos os finais de semana, sem exceção, a gente ia na Estrela, eu acho que ela funcionava às quartas naquela época, e na JK, pela manhã, oferecer café para os tios. Então a gente levava garrafa de café, a gente levava pão de queijo, biscoito, minha mãe fazia bolo, etc. E a gente tinha, graças a Deus, um grupo de iniciáticos que nisso poderia ajudar com muita tranquilidade. Então os iniciáticos ajudaram muito. Inclusive havia 3 irmãos que moravam em Ceilândia, né? O Lucas, o Elias e os Boaz, né? Exato. Na verdade eu chamava eles de Boaz, eu não sabia se era Boaz, porque o sobrenome dele era escrito B-O-I-S, era Bois. Eu não chamava os caras de Bois, então eu preferi... Isso foi francês. Eu imaginei que era francês, alguma coisa assim, chamava eles de Boaz. Enfim. E cara, eles eram muito fera. Eles pegavam o metrô, toda reunião, eu inventava, era na quarta noite pra Estrela, no sábado de manhã, para JK, no sábado à tarde para nossa reunião, iam de metrô, subiam lá das 103 Sul até as 900 a pé, né, com roupas de demolê, etc, para poder ir para as reuniões. Os caras eram muito bons mesmo. Dentro de um ambiente que sempre foi muito elitizado, o capítulo Coração de Estudante, sempre recebeu membros de Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, Sudoeste. Uma região ali, exato, né? que ele abarcava, né? Pegava, cara, a loja de Estrela de Brasília é a loja, é a primaz do DF, mais tradicional, então os membros deles, de certa forma, são mais abastados. Exato, assim, né? Algo nesse sentido. Tem o poder de um aquisitivo um pouco maior, compõem as classes maiores, né? Classes mais altas da sociedade. Então eles, por mais que estivessem com bastante coisa contra eles também se comprometeram, permaneceram com os trabalhos, foram um apoio fundamental para que a gente conseguisse seguir em frente. Afinal, a gente conseguiu elevar todos os 6 rapazes e eles permaneceram trabalhando como grau de demolê por um bom tempo. Mas realmente o que mais se destacou na minha gestão nesse caso foi a feijoada, que pôde recuperar a gente, nos recuperar, tanto em questão financeira quanto em questão de crédito com as lojas patrocinadoras. Acredito que o nosso trabalho estava muito desacreditado. Não duvido que a extinção ou encerramento dos nossos trabalhos temporários não tenha sido levantado diversas vezes durante as reuniões dos nossos patrocinadores, porém esse trabalho que nos aproximou dos nossos tios patrocinadores fez com que eles desenvolvessem um pouco mais de disposição para contribuir com os nossos trabalhos, visitar as nossas reuniões, levar candidatos, etc. Tanto que na minha iniciação, a qual eu presidi naturalmente, só tinha um candidato. Eu consegui iniciar um candidato. E na outra, iniciamos, acho que foram 2. Então, assim, a gente ainda não tinha conquistado nem o apoio integral dos nossos tios patrocinadores. Mas foi uma situação que melhorou muito com esse trabalho que fizemos visitando eles. Ao invés de eles visitar, a gente visitava eles, levava comida, em vez de eles alimentar, a gente estava indo lá realmente tentando conquistá-los novamente. E deu muito certo, né? E deu muito certo as gestões que vieram depois de mim. Uma coisa também bastante bacana que eu senti depois da minha gestão foi que antes de mim nenhum mestre conselheiro ficava. Depois de mim todos os mestres conselheiros estavam ficando. Terminaram a gestão. Exato. Não, nem é que terminaram a gestão. Os anteriores terminavam a gestão e sumiam. O efeito mestre conselheiro ninja, né? Virou, tirou, entregou o colar, sumiu. Na minha gestão a gente fez uma reunião de celebração do encerramento do colar. A gente colocava o nome da gestão dos mestres conselheiros e encerrou o colar. E a gente colocou o nome de todos os mestres conselheiros da história do Coração Estudante em papel e colocou o nome em papel dobrado, né? Como se fosse reservando as cadeiras da frente. Na verdade. Exato. Não, tu falou que foi na minha, não. Tu falou... Quando aconteceu? Colocamos os papéis reservando as cadeiras. Então, assim, antes do meu nome, não tinha ninguém. Depois do meu nome, todos ainda estavam lá. Então, realmente foi um trabalho de perpetuação, de vinculação, não só à instituição, à associação Coração Estudante, mas aos seus membros. Realmente eu senti que a partir dali, talvez eu fosse o excluído do grupinho anterior, mas eu senti que a partir dali a gente conseguiu receber, né, e acolher melhor os irmãos a partir de então.
E dali pra frente, só sucesso. Foram uma das melhores gestões que eu pude presenciar. Depois de mim veio a gestão do Caio, um pouco morna, mas depois veio a gestão do César, que foi muito boa. Depois foi a gestão do Davi, né? Não, Germano. Não, foi sua, eu. exato. Verdade. Duas. Foi depois do 2014, Não, não, depois 2014. Foram Depois duas. de Germano, Exatamente. Foram Duas do do Lucas, né? Germano Primeiro e 2014, depois segundo 2014. No segundo 2014 eu viajei pra Irlanda, né? Fazer meu intercâmbio. Fiquei 2014.2, 2015.1 fora do Brasil, né? E voltei em 2015.2 e pude presenciar a gestão do Davi, que foi uma coisa fantástica. Foi o pico assim do trabalho administrativo, ritualístico, filantrópico, todas as facetas da Ordem Demoler foram desenvolvidas com primor naquela gestão, mas a mais importante de todas que foi a fraternal, né? Eu sentia que todos ali estavam uns pelos outros, desenvolvendo os trabalhos para garantir de que todos pudessem experimentar o melhor da Ordem Demoler, que é o companheirismo, né? A nossa quarta vela. Depois do Davi, as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas, né? Porque parece que é assim, né? É cíclico. Invariavelmente é cíclico. Nós tínhamos a composição de conselho consultivo, já que os tios Roger e Cordeiro sentiram que, não, agora acho que eles conseguem ir tranquilos, né? Tá tudo muito bem. Isso depois da gestão do Davi. Eu acho que talvez... Um pouco antes da gestão do Davi, já. Um pouco antes. Já tava na subida, já estávamos vendo o topo ali dos nossos trabalhos, melhorando consideravelmente, e eles falaram, não, vamos deixar reoxigenar o Conselho Consultivo, né? Com a entrada do Lucas veio o apoio muito grande da Geraldo Rodrigues dos Santos, né? A outra loja que foi patrocinadora nossa por muito tempo, tinha familiares, né, do Lucas, tinha familiares do Germano, tinha familiares de outros 2 membros também ativos nos nossos trabalhos, então a loja entrou com força para apoiar e prestigiar o coração estudante. E aí a Estrela de Brasília falou, não, acho que eles podem seguir sozinhos, o que de pior pode acontecer, né? Eles nem imaginavam. É verdade. Quando... Cara, eu nunca soube, mas quando que meu avô começou a ter contato com o capítulo? 2000 e... Eu acho que foi 2010, quando você virou escudeiro, não? Até nas reuniões do capítulo? E presencialmente as reuniões do capítulo, eu acho que foi 2015, quando você iniciou ali no Ordem Demoler. Em 2012 ele já ia em algumas reuniões. 2012 eu nunca vi, acho que na minha gestão eu não vi. Ele tava, tudo. Sim, exato, É porque você já era, né? Já sim. Foi minha casa. Exato. Então, inclusive, eu até pulei a treta lá de ser mestre conselheiro distrital, né? 2012 eu fui mestre conselheiro. O ano seguinte, na metade do ano, eu ia disputar para mestre conselheiro distrital. Mas o que ocorre? Tinha o Coração Estudante, tinha o Juventude e Evolução, e a gente tinha recém-fundado, em 2012, na gestão do Mateu, como distrital, o capítulo Cavaleiro das 7 Virtudes número 2, lá em Formosa, patrocinado por uma loja lá da Grande Loja. O Cavaleiro das 7 Virtudes 2, só que ele é 800 e poucos o número dele. Exato. Que ele pirulitou depois. Exatamente. E aí, então, eu fui segundo conselheiro instalador do capítulo, a gente iniciou, elevou e instalou a administração da loja. Exato. Um dos membros do JE o pai havia simulado para Formosa, e ele foi o primeiro mestre conselheiro lá de Formosa. Acabou que até pela proximidade, Juventude de Evolução, que estava no Godef, e Cavaleiros das 7 Virtudes 2 se aproximaram bastante. Começaram a desenvolver alguns trabalhos juntos, etc. E o que aconteceu? Olha só o caos. Eu me candidatei para mestre conselheiro distrital. Aliás, o meu nome era natural. Ventilado ali. Exato, né? Até porque só tinha o Coração Estudante. A gente era um estado de uma unidade da federação de um capítulo só, né? A gente era... O capítulo mais forte ali, né? Não, era o único. Não, tinha o JE. O JE tava... Não, o JE praticamente não existia. Ele Foi tinha... naquela época que a gente estava conversando que o JE tinha basicamente morrido? Não, o JE morreu algumas vezes durante a vida dele. Eu acho que ele regularizou uma vez depois que ele foi instalado, depois nunca mais regularizou. Foi algo nesse sentido. Então, lá para 2013, né? Já, depois da minha gestão como mestre conselheiro, o meu nome era o candidato natural, porque era assim, saiu do mestre conselheiro do Coração Estudante e ia para o mestre conselheiro distrital, porque só tinha você. Né? Tiveram 7 distritais antes e todos do Coração. Exato. Isso deixa a galera um pouco com raiva lá do... também, porque os mestres conselheiros... Só tinha distrital do Coração. Os mestres conselheiros do JE... Eles eram mestres conselheiros com 21, 22, 23 anos, sendo mestre conselheiro, porque não tinha mais ninguém no JE para assumir, não tinha como regularizar, como é que ele ia se
candidatar o membro deles se eles não estavam regular. Eu acho também que... Tecnicamente, o membro também não estava. Eu acho também que, de certa forma, se construiu uma certa inveja do coração, por assim dizer, porque o que aconteceu? O Mateu tinha acabado de... Estava ali no momento de nacional, né? E uma coisa que eu via muito dos outros capítulos era que o coração era um capítulo político que só servia para preparar o pessoal para assumir distrital, assumir nacional. O capítulo político, era o discurso Playboy. Teve... Que foi muito forte durante essa época aí. Que foi candidato. Estavam batendo muito nisso. Era algo mais assim que todos os membros lá acabou formando uma cultura, né, dentro do Juventude e Evolução, de resistência à imagem do coração do estudante por conta disso. Sabe aquelas tretas bobeira que nem a gente alimentava quando era Scott BFB? Sim. Não tinha razão nenhuma de ter treta e a gente ficava brigando com o outro por bobagem? Basicamente, era a mesma coisa. Você pega fofocas, né? Exato. Que às vezes você nem sabe o porquê e leva pro lado pessoal e fica, né? Exatamente, fica aquela troca de farpas, sem razão nenhuma. Enfim, a galera do JR realmente não gostava da gente, mas eles tinham conseguido o apoio de Formosa. Então, no caso, era o Coração Estudante, regular, né? E o Juventude e Evolução, irregular, e Formosa, regular. Aconteceu, chegou um rapaz do Pernambuco, até esqueci o nome dele, lá no Juventude e Evolução. Ele chegou, na semana seguinte ele era o MC do Juventude e Evolução. Exato. E aí, já estavam falando o nome dele para se candidatar para mestre conselheiro distrital, com tido 2 meses de pés do DF, né? Aí, eu lembro que o Mateu levou essa dúvida para Comissão de Legislação do SCODB, porque lá no Estatuto tava, no Regulamento Geral tava 50% da presença no último ano. Mas assim, se ele estava aqui há 2 meses, foram 4 reuniões, ele estava em 2, ele cumpriu os 50% no último ano. Porque ele não estava aqui nos 10 meses anteriores. Das que ele podia, exato, das que ele podia comparecer, ele compareceu 50%. Então foi esse o argumento que eles utilizaram. Naturalmente, né, de forma de jurisprudência, a Comissão de Legislação rechaçou essa possibilidade, né, descartaram a candidatura dele para mestre conselheiro distrital. E aí o Juventude viu isso como a gota d'água. Exato. A movimentação para quem tivesse candidato. Deixa eu só adicionar uma coisa que alguns anos depois, quando eu estava como candidato a mestre conselheiro distrital adjunto, eu estive lá em Pernambuco. E aí conversei sobre essa pessoa. E esse cidadão... E ele fez um barraco inteiro lá, saiu de lá meio que fugido da Ordem Demolei. O pessoal conhecia da confusão. Ele também fez algumas coisas estranhas que foi, do nada, quis assumir cargo de mestre conselheiro lá. A mesma história que aconteceu no JR, aconteceu lá e aparentemente, pelo que falaram, ele saiu meio fugido da Ordem Demolei de lá. Saiu meio que fugido, né? E depois ele foi mestre conselheiro no Lealdade Tolerância. Depois ele foi pro Lealdade. Ele pirulitou e foi pro Lealdade. Eu peguei 12 horas de viagem. Que meme, velho. Depois 12 horas de viagem de Recife até Araripina. E eu acho que dessas 12 horas, pelo menos umas 2 horas e meia ou 3 horas, o pessoal me contando das coisas que ele fez. Das tretas do rapaz. Pois é, cara. Resumindo, foi uma bagunça toda essa... Cara, não, tô só começando. Aí, o que aconteceu? JE tava vetado de lançar esse candidato especificamente. E aí eles fecharam com Formosa. Não, vamos mandar o candidato de Formosa para titularidade. Sim. Mas aí o que aconteceu? Todos os fins, o JE estava irregular. Eu era mais antigo, de idade de iniciação do que o candidato de Formosa. Se houvesse empate 1 contra 1, eu era o regulamento. Pelo regulamento eu era o eleito, né? Mas o que acontece? Em 2012 houve a fundação do Giordano Bruno, né? Patrocinado pela Atalaia de Brasília, em uma... 2012 não, perdão, acho que foi 2011. Também de uma divergência na condução dos trabalhos do Coração Estudante entre o Mateu e o Zé Guilherme, que foi um dos meus sindicantes. E então a Atalaia se propôs a patrocinar o capítulo Giordano Bruno e iniciaram alguns rapazes lá no Giordano Bruno. Muita gente, inclusive, né? Ele foi fundado e instalado? Ah, tá. Foi fundado e instalado no mesmo ano. E então isso durou 1 ano e meio. Mas o que aconteceu? Os membros ativos ficaram lá registrados no Giordano Bruno. O Juventude e Evolução pediu dinheiro para a loja patrocinadora e regularizou os membros de Giordano Bruno no Juventude e Evolução para atingir o número mínimo e ficar regular para ter voto.
Então tinha 3, 4 meninos indo pro Juventude e Evolução. E eles pagaram a regularização do Jordano Bruno, que estava inativo há já alguns meses, alguns anos, há um ano praticamente, pra ser regularização fantasma, né? Isso nada demais, o coração precisou de fazer isso pra caramba também. Regularização fantasma no Juventude e Evolução pra somar o número necessário para poder votar. Então, quando notamos esse movimento, ficou 2-1 a favor do outro candidato, né? Contra a minha candidatura. Sim. E então, o que a gente pensou em fazer? Cara, não faz o menor sentido. O cara de Formosa, com um capítulo que está regular por um método totalmente contestável, né? Lançar candidatura. Então, o que entre aspas, a gente fez? Começou a ficar uma guerra de esforço para ver quem era mais imbecil, assim, quem chegava mais longe ou mais baixo, no golpe mais baixo para poder atingir seu objetivo. O que a gente fez? Vamos emancipar Formosa. Vamos transformar Goiás em uma oficialaria executiva antes do nosso congresso. Mas seria uma oficialaria do DF? Não, uma oficialaria de Goiás. Seria do, tipo, GCD lá. Exatamente. GCE, na verdade. Não seria GCE porque não teria o número suficiente de capítulos para ser GCE. Ele era uma oficialaria executiva. Mas no Goiás não tinha... Não Só, era tão forte o SCODB. Não tinha ninguém do SCODB. Eles eram os únicos do SCODB. Eu não sabia, entendi. Eu não comentei esse detalhe. Também, né? Estava irregular há anos e anos e anos. Funcionava. Daquele jeito, né? Visita lá Mas enfim, regularmente não daria pra... Não, para ser um estado, formaram-se e a proposta foi tornar Goiás uma oficialaria executiva, e o oficial executivo ia ser o tio Maçom de Formosa, e eles iam ser os bandeirantes do SCODB dentro do Goiás, e ia começar a criar capítulos do SCODB dentro de Goiás, né? Foi essa a ideia que a gente vendeu. Velho, eu tinha 18 anos, era o cúmulo da maldade, já naquela época. O cara é um estrategista. Exato. E aí, o grande mestre distrital na época era o Israel, com o professor O Israel. Exato. E assim, o SCODB queria isso, era saudável pro DF, e cara, a gente não tem ninguém em Goiás também, não era bom para a estratégia do SCODB a nível nacional, né? Então, vamos emancipar, entre aspas, Formosa e deixar eles trabalharem pelo SCODB com o apoio do DF em nome do Goiás. Mas o que aconteceu? Não sei exatamente o que aconteceu, na verdade. Por quê? Foi fundada a oficialaria executiva, mas por alguma razão a comissão acatou a candidatura do membro de Formosa. Pro DF. E Formosa teve voto. Acabou que eu perdi de 2-1. Na semana seguinte, Formosa estava emancipada e ele estava vinculado e o distrital eleito estava vinculado à oficialaria executiva de Goiás. Então, basicamente, a gente teve vou colocar assim, um estadual do Goiás... No DF, exato! Sonho do Torres. Exatamente. Só que é o contrário. Só que é menos um. Então, cara, assim, foi uma imagem dantesca. E nem pra falar assim. que depois ele foi ausente. Não, a prestação de contas dele não houve, gastou dinheiro pra caramba, comprando passagem em cima da hora, etc. Aí eu tava lá na Irlanda, comecei a cobrar prestação de contas, aí rolou aquela passada de pano e você só tá fazendo isso porque você tá doído. Exato. Aí ele entregou a gestão, não fez absolutamente nada, não foi nem na desposse dele. Semanas seguintes, Formosa tinha pirulitado, tinha ido pro RFB, né? Então, assim, esse meu caos na tentativa de ser mestre conselheiro distrital foi a minha primeira experiência com o quão longe pode chegar o ser humano por birra. Eu não queria nem por causa do colar ou por ser a liderança. Sim. Era pra realmente não ser, sei lá, não perder na guerra de braço, né? E ainda mais de uma forma irregular, né? Totalmente. Mas, cara, o que eu fiz também, né? Sim, assim, tem isso aí também. Exato. Tava um puxando o tapete do outro, assim, acho que nem... Brincadeira, eu ia falar que nenhuma potência maçônica fez, mas
A história da maçonaria brasileira é A assim. história Então, bem então acho que foi inspiração naquela época. Então, cara, foi muito esquisito, assim, foi uma sensação esquisita. Parecia. Sabe quando você tem uma febre muito forte e você começa a delirar? Sim. Foi algo isso. Acho que foi um grande delírio coletivo. Falaram assim, vai dar certo. Aí na semana seguinte, não deu. Início de um sonho da tudo errado. Exato. Não, o pior que foi muito. E foi uma jogada nossa contra a jogada do JE, contra a jogada nossa, contra a jogada do JE, e no final tratoraram por cima de tudo que havia de regular e foi do jeito que foi. Pô, mas muito louco, porque, assim, eles não fizeram nem um xadrez 4D ali pra justificar as coisas, foi só nada. um cavalo doido mesmo. O futuro grande mestre era da loja patrocinadora do JE, e ele falou, depois de anos, ele falou que ele patrocinou realmente essa jogada, Sim. essa puxada de tapete, porque a única coisa que o JE queria, acima de tudo, era garantir que eu não fosse distrital. Então, assim, os membros do JE, né? Quebrar a hegemonia do CDF. Exatamente. Aí, nessa época, você foi fazer o intercâmbio. Eu tinha mais uma chance, né? Eu tinha tempo ainda pra me candidatar mais uma vez. Uhum. Mas eu pensei, pelo amor de Deus, não vou ficar aqui nesse... Remoendo isso. Exato, não, vou ficar aqui nesse curral aqui de maçom esquisito e demoler dodói da cabeça. Eu vou pra Irlanda, porra. Eu fui lá, passei o melhor ano da minha vida e, assim, fico até contente, porque talvez, se eu tivesse sido mestre conselheiro distrital, eu não teria aplicado. Porque se eu tivesse sido mestre conselheiro distrital, no momento que eu me candidatei, eu teria entregue o cargo com 7 meses. Uhum. Né? Sim. Então, assim, mas se eu tivesse na condição de mestre conselheiro distrital, poderia vir à minha mente a ideia de tentar adiar o meu intercâmbio, né? O que colocaria em risco a ideia, porque só houve mais uma turma depois da minha, né? Então, talvez isso tenha sido o melhor que poderia ter acontecido para mim. São concessões, né? Querendo ou não, assim, a gente sabe que pode perder oportunidades na ordem de Molay, né? Em detrimento de oportunidades que aparecem em vida profissional, né? Até na escola também e tal. Mas, enfim, escolhas, né? Exato. E o inverso também acontece. Às vezes o maior desastre na sua vida demoler abre portas para sua melhor experiência na vida acadêmica. Exatamente o que aconteceu comigo. Não que realmente ser mestre distrital foi não ter sido, né, ter sido um desastre, mas foi um revés muito grande, porque foi um empenho emocional muito grande de muita gente para conseguir fazer dar certo. Mas no que eu não consegui, mas consegui ter a oportunidade de ter campo, para mim estava absolutamente satisfeito. E é isso. No que eu voltei, aliás, tá, em 2014, no ano seguinte, que eu passei os primeiros 6 meses aqui, né? Só fui em agosto para Irlanda, tive a oportunidade de ser ICC reabrindo o Cavaleiros do Silêncio. Né? Fui ICC do Cavaleiros do Silêncio na sua reabertura, e estava 2 anos paralisado, sem membros para poder abrir. E aí eu fui instalado pelo próprio Mateu, né? O Mateu foi o ICC instalador e me passou a adaga, a famosa adaga, dos ICCs do Cavaleiros do Silêncio e desenvolvi a atividade da cavalaria com o principal objetivo de profissionalizar, assim, os demolês. A gente se reunia, não sabia o que era uma ata, não sabia o que era expediente, não sabia o que era ouvir propostas, colocar para votação, colocar para deliberação. Foi algo que a gente conseguiu fazer bem bacana do Cavaleiro do Silêncio. Acho que daí até pode ter saído a semente do que se tornou o Cavaleiro do Silêncio com as casas, com a proposta realmente de fazer uma assembleia nos moldes originais imaginados pelos nossos fundadores, que era reflexo da Câmara dos Estados Unidos, né? Sim. Da América. E é isso, senhores. Da minha vida ativa é isso. Basicamente foi assim, né? Aí, pulando alguns anos, né? Exato. Porque, beleza, você iniciou ali em 2012. Foi na gestão dele, né? Não, foi na gestão anterior à minha. Eu levei ele. É verdade. Aí, como é que foi todo esse desenvolvimento? Bom, a minha iniciação eu acho que foi uma coisa muito legal, assim. Quem me indicou para a ordem também foi o Mateu. Né, O Mateu, padrinho de várias pessoas aqui. Sim, numa apresentação do Dia das Mães, né, a cerimônia das flores que ele fez na loja, lá na Geraldo Rodrigues dos Santos. O tio Flávio, meu padrasto, ele não era iniciado na maçonaria ainda. Inclusive, eu entrei na ordem, demolei antes dele entrar. Ele foi entrar depois. E
quem fez a minha sindicância foi o Sampaio e o Sartori. Verdade. Então eu acho assim, foi uma combinação muito boa, né? Porque duas pessoas assim incríveis. O Sampaio e o Sartori têm histórias grandes que foram lá me sindicar no escritório do tio Flávio na época. Eu lembro que eu fiquei muito nervoso porque eu não sabia se ia ser aceito ou não na ordem. Dá Dá aquele medo na sindicância, né? E Você aí foi natural, eu lembro então. que o Sartori ele falou pra mim, olha, sábado a gente vai decidir e te traz um retorno. E aí eu fiquei naquela ansiedade, né? Até sábado, aí chegou sábado, não aconteceu nada. Aí eu, meu Deus do céu, não foi aprovado nesse negócio. Virou a Aí noite. Domingo, eu fiquei pensando se eu ligava pro Sartori ou não, tá? Aí eu liguei pro Sartori, né? O Sartori, não, você foi aprovado, tal, desculpa, eu esqueci. Liga pro Sartori. Jeitão do Sartori. As coisas não mudam, né? E aí, na época eu estava já participando, de certa forma, do APJ ali, de certa maneira, só que eu não tinha entrado nem nada no Admitido lá, né? no núcleo. Tava em reestruturação, núcleo né? A tava na famosa reestruturação não tinha eterna da nem- PJ. nem- Era Foi o- no núcleo Alfa e Honra? Ou Não, da foi no Estrela, de né? Seu Hipólito da Torres. Costa. Seu Torres, Seu Torres. Seu Torres. Lá na Isso. Estrela. Isso, lá na Ah, Estrela. tá, o Só outro que tinha aqui, né? Tinha. Só que ele não funcionava, na verdade. Eu acho que o único jovem apto em idade era eu. Uhum. E eu nem tinha sido feita a minha. Eu não lembro o nome, mas Admissão. a minha Admissão. admissão, porque não tinha gente, um monte de coisa aí. Né, e aí na época eu perguntei, né? O processo de demolição já estava bem encaminhado, eu perguntei se eu podia fazer parte dos dois, que eu dava um jeito de participar dos dois. Aí eles falaram que tinham que ver isso e aquilo, e aí acabou que minha Não história viram na nada. PJ iniciou e terminou aí. Mas eu quase fui a PJ. Aí a iniciação do Demolei para mim foi um negócio assim muito mágico, muito bonito. Não posso entrar em muitos detalles, né? Mas Com assim, certeza, mas a gente sabe que o coração, né, aquele inclusive, primeiro momento. a pré-iniciação mais bonita que eu vi, depois, só teve uma depois da minha que eu vi que o coração sempre tinha um negócio de realizar uma pré-iniciação nossa, né? Uhum. E foi muito legal isso, e eu acho que assim, para mim um momento muito marcante foi quando eu vi o capítulo inteiro ali, né? Vi todos os eu não tinha, a única oportunidade que eu tive de Demolei assim mesmo foi na cerimônia pública, né? E aí quando eu vi todos aqueles Demolês de capa ali dentro do capítulo, foi uma energia linda. Eu guardo essa memória até hoje, assim, né? Daquele momento Também. específico. E Acho aí que foi uma coisa bem difícil isso também. Mas pode falar. Não, assim, eu acho que esse é um dos momentos mais mágicos que um Demolei pode presenciar em toda a sua vida Demolei, né? Certeza. Porque Eu lembro até hoje do irmão em quem eu foquei meus olhos naquele momento, né? E da risada da galera, meu jeito esquisito de andar na época. vai lá, E assim, foi. Logo depois aí teve. Eu lembro que eu tava ajudando o Maicon lá em algumas coisas e tal. Teve a eleição do Sampaio, e aí logo depois aconteceu esse negócio, porque tinha quando eu entrei eu vi vários Demolês, depois não tinha mais ninguém, essa galera toda sumiu. E aí começou esse momento que o Sampaio descreveu perfeitamente bem aí. todos os problemas e desafios. Dessas memórias eu lembro muito mesmo disso, do Sampaio às vezes bem preocupado, conversando com o conselho, da gente tendo reuniões ali. Foi um momento assim muito difícil, mas de muita união nossa, sabe? Porque éramos bem poucos, né? Era basicamente o Sampaio, alguns pouquíssimos ativos e muito iniciático. Eu iniciei eu e mais 7, se eu não me engano. Ou 8, foram né? 7. Turma de 8, É porque um saiu depois, e depois ficou só 4, né? Eu e aqueles 3 irmãos lá. E assim, foi um negócio realmente de muito empenho para manter o capítulo. O Sampaio ele se esforçou bastante nisso. Uma memória legal também que eu lembro foi o Congresso Nacional de 2012, que foi também uma coisa para mim assim muito marcante por vários sentidos. O primeiro porque o tio Mansur, ele estava já quase certo que ia para o evento e ele faleceu. Né? Então eu não conhecia direito, né? Então eu fiquei sabendo ali mais ou menos por alto do que ele era o fundador, de toda a história dele e tudo. E aí foi um momento onde o Mateu virou mestre conselheiro nacional também, né? E ele fez, durante a Assembleia do encerramento, ele fez a cerimônia de memória, né? Pro Mansur, foi uma comoção muito, muito grande de todos lá. Caraca, muito histórico. Ele não estava isso, eu presente. não sabia. Oi? Ele não estava presente nem em corpo.
Ok. Não foi corpo presente, não. Foi em memória. Em memória, ok. Isso, mas foi bem completo, né? Tinha todas Todas as rosas todas- que a gente precisava, é, as flores, os ramos, flores. totalmente completo. E aconteceu um negócio muito marcante pra mim também, que foi, acho que foi a primeira vez que eu tive uma experiência dessa na história da minha vida, assim, eu fiquei até em choque quando aconteceu, que teve o desafio nacional de ritualística, e aí eu fiz a prova do desafio nacional lá do grau iniciático e ganhei. E aí meu nome foi chamado, eu tô iniciático lá no meio de um evento cheio de gente, no auditório lotado, e meu nome foi chamado, eu fui lá na frente, morrendo de nervosismo, timidez gigante, mas foi muito legal, porque assim, até então na minha vida nada desse tamanho assim tinha acontecido, não. Cheguei ali para o ímpar. E aí foi um negócio assim que eu fiquei... Honestamente, pra mim, eu não tava nem entendendo. Como assim, velho? Esse negócio aconteceu aqui, eu tô indo lá receber esse prêmio e tal. Isso foi bem legal. E eu acho que daí pra frente também, a minha emoção dentro da Ordem do Demolei foi cada vez mais aumentando, né? Uhum. E aí uma coisa que eu gostei muito também, na época, eu comecei a me dedicar bastante. Eu falei, não, vou abraçar isso daqui com tudo e tal. E aí teve a feijoada do Sampaio. E aí eu lembro muito bem da feijoada. Foi uma feijoada muito bonita, muito bem organizada. Né? A gente colocou até o letreiro. Exato. Tinha Meu letreiro. pai fez letreiro de isopor, coração de estudante. Sim. Letra por letra, assim, mais ou menos 25 centímetros cada uma. Cara, minha família entrou inteira para apoiar a gestão. E isso foi algo que eu aprendi, né? Demolês, tragam sua família para junto do capítulo. Os melhores momentos que a gente pôde experimentar, os melhores momentos de trabalho, de atividade, de irmandade dentro do capítulo, foi quando a família esteve junto. A família de todos os membros. Eu até comentei no outro episódio que finalmente a gente trouxe de volta o Clube de Mães, mas que desde que eu entendo por gente, o Conselho Consultivo, o Clube de Mães do Coração Estudante é muito presente. Tem até, engraçado no nosso estatuto, que é Ceface. Exato. E aí, Clube de amigos, coração estudante. familiares do... Exato, algo nesse sentido. A minha mãe fez parte da... A minha mãe, inclusive, fez parte da primeira diretoria, já quando ele reviveu, né? Saiu de Ceface para o modelo tradicional, já previsto pelo SCODB de Clube de Mães. Na natureza era a mesma, mas... Mas como isso eu gente- chego lá que foi na minha gestão. Oi? A É verdade, exatamente. Aí já tá pulando a história. Exatamente. Não, porque eu não comentei na minha, eu passei por isso que eu comentei, mas é exatamente isso. Deixa eu ver aqui onde nós estávamos. O letreiro de isopor, Final, você falou. Uma feijoada. Foi a feijoada da gestão do Sampaio. Sim, aí isso foi muito legal. Depois teve a gestão do Caio, né? E aí eu lembro muito bem dessa treta que deu. Foi uma coisa, assim, obviamente eu não estava totalmente por dentro, né? Mas foi bem difícil isso. Eu também não conseguia compreender muito bem o porquê que a gente estava sofrendo tanto problema. Porque, assim, honestamente, na minha visão de Demolei recém... ali eu já estava já há 1 ano e meio, mais ou menos, né? Mas, assim, poxa, no coração eu não via nada disso do que se falava, entendeu? E aí tinha esse preconceito ali que estava falando do coração tremendo. Aí depois eu fui começando a compreender essas coisas, mas foi bem difícil mesmo. E eu acho que o Sampaio merecia, né? Ter sido distrital. Tanto é que, inclusive, é natural muita gente achar que ele já foi. Exato. Verdade. Não, Quando é instalação de distrital, tô lá no Oriente, todo mundo fica, vai lá, Vai lá. eu posso colar? Não fui distrital. Como assim? Eu não fui distrital. E aí eu lembro que nessa gestão, inclusive, eu fui secretário de Ação Social, mas não tinha muita coisa, não aconteceu muita coisa, então só passou, né? Mas tudo bem. Botando seu currículo Demolei só. Tá lá, né? Tá lá. mas digamos assim, foi o primeiro. Como é que eu vou dizer? Primeiro cargo. Primeira responsabilidade, Primeira assim. responsabilidade que você assumiu no capítulo, assim? Não, no capítulo, desde o início eu assumi responsabilidade, porque querendo ou não, a gente era muito enxuto, então não tinha nem como. Né? E o cargo que eu mais gostei da Ordem Demolei foi o primeiro diácono. Eu abracei aquele cargo ali, eu tinha muito carinho pelo cargo de primeiro diácono, ainda tenho. Pra mim foi muito legal. O primeiro diácono, inclusive, na época era quase um faz-tudo também, porque a gente achava Exato. Cara, querido, é muito Então, importante, né? o meu diácono Tinha também fazia famoso 10, papel de né? mordomo. A gente se virava, mas dava certo, inclusive. Mesmo a gente deu criou uma maneira de adaptar o ritual, né, para ficar
mais enxuto com menos cargos, mas ficava bom. Uhum. Né? Isso aí, assim, eu acho que assim, nesse sentido, beleza, talvez a ritualística não fosse a melhor, mas ela funcionava muito bem. Sabe? O importante é que nos tocava, né? Sim. E a gente fazia daquele jeito porque a gente queria fazer ritualística. Levando em conta todas as considerações que a gente tinha num contexto bem limitado que a gente tinha na época. Dentro das nossas possibilidades era o melhor que a gente Mas podia a fazer. experiência, pelo menos assim, na minha visão, não perdi em nada na experiência do Molei, inclusive ritualística, durante esse tempo. Né? E aí a gente tinha toda essa questão aí de dívida da salinha, era bem difícil, porque a gente tinha um patrocinador só, a Juscelino, e a Estrela também, só que a Estrela cobrava da gente, né? Uhum. E aí Patrocinador veio... invertido. Vou te ajudar aqui. Você me Hoje a gente não tem nada Não, de reclamar brincadeira, da é Estrela. meme, mas pô, só alugando aquele templo ali, bicho. Caríssimo. E aí veio a gestão do César, na gestão do César eu virei segundo conselheiro. E foi muito legal, porque para mim foi uma experiência interessante poder começar a organizar um trabalho com os iniciáticos. Né? E aí tinha o iniciático Davi. É, famoso Davi. Eu peguei um pouquinho do... Ele iniciou no Caio ou iniciou no César? César. O único do O Davi César. foi meu iniciático de treinamento, né? Ah, Que eu sou perfeito, conselheiro dele. E foi bem legal essa experiência. E quando já estava ali encerrando a gestão do César, né? O primeiro conselheiro, inclusive, foi o Sartori, eu lembro muito bem. Eterno primeiro conselheiro. Eterno primeiro conselheiro, foi o primeiro conselheiro algumas vezes. E foi muito legal também, porque eu estava muito nervoso na posse da diretoria, né? Eu como segundo conselheiro lá, e o Sartori, percebendo isso, ele fez várias brincadeiras. E a gente, do jeito que o Sartori sempre foi. Exato, A gente trocando várias ideias lá dentro, a coisa acontecendo. Uhum. E lá fora, eu e o Sartori brincando, se divertindo. Então foi muito mais fácil para mim entrar no tempo depois. Eu era bem tímido, né? Foi muito legal. Aí eu cheguei bem tranquilo quanto o Sartori. Então o Sartori foi um grande amigo ali e auxiliou bastante nesse processo também. Uhum. Aí o César nem se fala, era o mestre conselheiro, inclusive. Muita gratidão, temos uma grande amizade até hoje, inclusive. Inclusive tem tempo que a gente não marca alguma coisa, tenta marcar uma depois. coisa. Que ele não vai, na verdade. Exatamente. Acho marca. Furou de Vai. rolê, porque vocês tinham marcado, né? Tem razão. A vida vai tomando zoom. Mas aí, outro momento que eu lembro A bem vida, legal né? também. Outro momento bem legal que eu lembro também é que quando a gestão do César estava encerrando, ele me mandou uma mensagem perguntando aí quando é que você vai mandar a sua carta de candidatura de mestre conselheiro. E isso para mim foi, de certa forma, um choque, no seguinte sentido de que, nitidamente, já era bem claro o meu caminho para se tornar mestre conselheiro. Mas tanto o Sampaio, quanto o César, quanto todo mundo fez questão de não De cobrar. não me orientar diretamente para isso, para que eu já não começasse a crescer a cabeça ou algo do tipo antes do tempo. Então, isso foi muito legal, sabe? Porque eu pude ter essa experiência, tipo assim, mesmo sendo um caminho natural naquele momento que eu chegasse até lá, foi uma surpresa, de certa forma, por conta de tudo isso. E aí foi legal, aí eu escrevi lá minha carta de candidatura, aí fui conversar com o tio Roger e o tio Cordeiro, né, que foram excelentes, Dinâmica. um conselho consultivo excelente, assim, e aí já começaram as exigências ali, né, desde o início, né, logo depois que eu fui eleito, antes de tomar posse, o tio Roger já falou, não, eu quero em uma semana, eu acho, o calendário da gestão, e todas as coisas, eu fiquei, meu Deus do céu, aí foi uma experiência muito grande de gestão ali, de aprendizado administrativo mesmo, acho que crucial para minha vida, sabe? Querendo ou não, eles sempre foram muito organizados, o tio Roger e o tio Cordeiro, e faziam reuniões semanais com a gente, né? Acho que na sua gestão e na minha também teve muito Praticamente disso. toda semana, fora de tempo, a gente estava reunindo para... E ele vem mantendo, né? ele vem mantendo esse modelo, né? Sim. Não, Deus mas me defenda. Isso aí eu falo, a gente já fez... A gente fez no AVE da gestão do... Se eu não me engano, não. Foi recente até. Foi ano passado. Foi da gestão do Pablo pro Richard, se eu não me engano. Foi... Enfim, a gente foi pegando ali, né, e tal, apontando o que deveria melhorar e tal, e o que a pessoa deveria aprender, né, pra próxima gestão. E, assim, funcionou 1000%. Funciona, porque, tipo assim, a gente, pelo menos no Coração Estudante, a gente tem um tempo limitado.
O Sampaio até comentou das horas extras. Então, tipo assim, a gente pode até chegar, sei lá, 1h da tarde, leva, sei lá, meia hora pra organizar o templo, meia hora pra ensaiar. Então, assim, de 1 para 2, a gente vai começar às 4. Tipo assim, vai ter um tempo muito curto pra você ter uma reuniãozinha, um alinhamento. Então, assim, acaba que é um modelo muito bacana de se trocar ideia e de alinhar tudo, porque você pode gastar quantas horas você precisar, porque não vai comprometer o horário de funcionamento do capítulo ou do tempo de reunião. Então Sim. um modelo excelente. E essa questão de gestão de tempo, até que você tocou, eu acho que é um fator que todo capítulo deveria pensar, né? Por exemplo, e foi a última reunião do AVE. A gente observou isso. Foi muito... Exato. Tava alinhado ali e tal. Não foi aquela reunião maçante que você vê que tá todo mundo... Mas isso é muito um fato. A gente fez uma iniciação lá em Formosa. Cara, a gente fez uma iniciação em 1h20 e foi uma iniciação excelente. Foi uma iniciação fantástica, muito bem executada, com o quórum reduzido, mas muito foi nessa bem. Época? Não, é semana passada. Não, foi um tempo atrás. que a gente foi a Formosa. A gente notou isso. O que acontece? Normalmente os demonistas estão muito despreparados para começar a reunião. Então eles chegam, a maioria não sabe qual é o cargo, e mesmo que tenha feito o cargo 20 vezes, não sabe, tem que estudar, tem que perguntar, tem que parar para ensaiar, etc. Comecei a acompanhar as filhas de Jó agora, elas treinam incrivelmente uma vez por semestre, e a gente tem que treinar todo dia, e no dia seguinte já esquecemos tudo, e fazemos os mesmos erros de ritualística, uma coisa inacreditável. Mas, o que eu quero dizer é que, por muito tempo, a gente adotou o modelo de reuniões quinzenais, e não era o suficiente para fazer uma gestão adequada, né, administrativamente de qualidade. Então, uma coisa que eu reforço sempre vamos marcar outra coisa, vamos marcar uma pizza, um Burger King, um boliche, já administrativamente faz uma confraternização e chega todo mundo mais preparado para a reunião ritualística. Porque quando a reunião ritualística é agradável, ela passa muito mais rápido e é muito mais produtiva. Agora entrando na maçonaria, eu entendo um pouco da pressa dos tios, porque as reuniões da maçonaria tem, assim, se passar de 2 horas, já começa um motim na loja. São mais objetivos. Os tios, exatamente, eles são muito apressados. Então, quando o tio chega e vê uma reunião nossa que começa com meia hora de atraso, demora 3 horas para fazer uma coisa simples, eles realmente perdem a cabeça. E realmente é algo inexcusável, não tem razão para isso. A gente tem que se preparar com antecedência, tanto administrativamente quanto ritualisticamente. É algo que a gente peca muito. Na verdade, a razão ela é justamente isso, falta de preparo, sabe? Exato. É uma coisa que a gente, agora no DF, né? Agora não, vou colocar aqui em alguns capítulos. Tinha isso, mas era bem pontual. Hoje todo mundo colocou na cabeça que precisa fazer isso. A escola de iniciáticos, né? É uma iniciativa que, assim, a gente defende tanto justamente por causa dessas boas práticas. É quase como quando você está programando ali, né? E tem certas questões de etiqueta que você precisa... É educado você fazer aquilo, que é importante você fazer, até pro próprio entendimento, o seu, entender o próprio código, quando outra pessoa pegar o seu código e conseguir entender. Exatamente. A gente sempre teve isso. Tanto é que quando eu iniciei, quem era o segundo conselheiro era o Hugo. E ele já, na iniciação, me deu uma pastinha que tinha os nossos SADs, que era um serviço de apoio ao Demolei Iniciático. E também tinha um CDzinho de um pouco da história do coração. Tinha a viagem... Tinha aquela viagem nacional e a bandeira. Você consegue achar isso daí, inclusive. Eu tenho guardado, eu acho. Nossa, foi. E aí tinha algumas fotos e vídeos da viagem que o capítulo fez para a Amazônia. E se eu não me engano, tinha algumas músicas. Sim, tinha a história do capítulo ali. E isso daí foi uma coisa também que a gente buscou muito resgatar no início da minha gestão. Né? A gente voltou, na verdade só durou o período da minha gestão, também acabou de novo, que foi o Coração Infartante, que era uma revista que tinha do Coração lá antiga, que a gente achou... A nossa salinha ela era tremendamente bagunçada, né? Era um bando de caixa empilhada lá, só que tinha muito conteúdo histórico, muita coisa mesmo. E o Coração ele sempre teve uma história muito grande. Então, eu acho que muito do que a gente se sustentou no Coração também foi sempre olhando para o histórico do capítulo, né? Querendo ou não, ele sempre foi muito forte, ele sempre foi muito inspirador, né? Temos um nacional adjunto e um nacional do nosso capítulo. Não sei se outro capítulo tem um número... No DF, não.
Não, no DF só nós. Só no coração mesmo. E é engraçado que eu lembro que a gente tava se organizando, eu fui mais conselheiro dos 20 anos. A gente tava se organizando pra fazer a nossa feijoada aí. E o Germano, ele tinha um projeto aí de fazer um livro. Tá meio parado esse projeto, mas eu pretendo... Mas sobre o cutucar Demolei ele. DF ou sobre o coração? Não, sobre o Coração Sobre o Estudante. Coração. Tem muita história, né? E aí eu Nossa, lembro que o capítulo tava numa época de reconstrução. E aí foram colocando os mais conselheiros da primeira, segunda, terceira, quinta gestão. Perguntaram, como é que o Coração Estudante tá hoje? Eu lembro que eu, tipo assim, a gente tá em reestruturação agora, mas estamos com 6 demolês. 6 demolês? Como assim, se na minha época tinham 40 ativos? Caraca. Mas é uma realidade que mudou muito para todos os capítulos, né? Sim, eu acho que são várias fases, né? E, bom, voltando lá em 2014, quando eu assumi a gestão também, a gente estava com alguns meses de débito da salinha. Uns 3 ou 4 meses, né? Coisas que nunca mudam, né? Sim, né? É difícil. E aí a gente decidiu algumas coisas que foram feitas que deram muito certo no início da gestão. Primeiro, retomar as comissões. O Scodeb ele já tinha um modelo de comissões, a gente não seguia muito. E o que a gente fez? Era um membro para cada comissão ali, e a gente se virava do jeito que dava. Teve a fundação também do Clube de Mães, que isso foi, na verdade, um grande divisor de águas, porque... Deixa eu contextualizar uma coisa antes, na verdade. Quando eu iniciei tinha essas dívidas, e aí a mãe do César, ela decidiu ajudar financeiramente o capítulo. Ela queria fazer uma doação de R$500, cobria, acho que pelo menos 1 mês e meio, quase 2 meses de salinha, né? Só que aí o Conselho Consultivo falou que não podia de jeito nenhum essa doação. Conselho Consultivo, tio Roger. Exato. Não, vai dar na mão dos meninos, eles têm que trabalhar pra isso. E aí foi quando a gente teve a ideia, não, vamos fazer uma rifa. E vender todos os números pra ela. Não, a rifa foi bem sucedida, a gente chegou a faturar R$3.000. Nossa. Ela fez a doação de 500 e aí a gente conseguiu mais... Ela comprou 500. Ela comprou 500 números? 500, isso não teve Ela doação. ganhou falando nisso? Não. Foi a mãe da Laí que ganhou, não foi? Alguma coisa assim. Inacreditável. Mas ela foi a que tinha o maior número de rifas. Eu pedi a recontagem. E aí isso foi legal porque deu pra gente quitar as dívidas anteriores e ainda sobrou pra quitar o primeiro semestre, né? E aí foi o momento também onde surgiu o Clube de Mães. Isso aí foi a melhor das coisas que aconteceu. Porque a gente às vezes tinha muito embate. Até um certo tempo. Depois começou a desandar pra frente. Foi o caos. Mas na época foi muito bom. A primeira presidente do Clube de Mães foi a tia Glenda. E aí quando a tia Glenda assumiu, eu lembro muito bem, era muito difícil as reuniões dos ativos com o Conselho Consultivo. Aí a primeira reunião que a tia Glenda tava foi ótimo, porque ela defendeu o nosso lado, ela brigou com o conselho. Brigando com elas, né? O conselho contra o clube. Exato. E aí saiu Briga de organizações. As coisas que a gente Exatamente, as nossas ideias começaram a deslanchar. Isso, e aí a tia Glenda foi um excelente presidente do Clube de Mães, depois dela veio a tia Solange também, que foi muito boa. Tia Glenda é a mãe do César? Não, são do Germano. A mãe do Germano. Exato. Solange é a mãe do seu pai. Os 4 membros iniciais eram a tia Adriana, a mãe do Lucas, a tia Glenda, a mãe do Germano, a tia Solange, a minha mãe, e a tia Soraya, a mãe do Caio e do Hugo Bilotti. Isso. Ajudava muito também. E foi muito legal. Eu acho que assim, o momento quando o Clube de Mães surgiu, e por um bom tempo ele foi muito bonito, porque ele era uma coisa ali, como é que eu posso dizer? Era pensado realmente das mães com carinho ali pros demolês. Maternal mesmo, família. E era um apoio discreto, né? Exato. Isso. Depois, quando começou a desandar, foi justamente isso. Começou a virar um negócio mais comercial. Cada final de reunião era quase uma festa de aniversário, e as coisas começaram a desandar. Exatamente. Nossos eventos começaram a ter muita interferência, muito... Sim. Nossos modelos que a gente vinha aplicando há algum tempo, havia muita... Assim, vamos tentar facilitar para vocês, vamos contratar gente para fazer o que vocês faziam, etc. Vocês vão aproveitar os eventos. Exato, o evento deu a naturalidade, trouxe isso que o tio Roger não queria, né? Exatamente. Não traz nenhum aprendizado ali. Passou a ser mais isso já entretenimento foi do que trabalho. Já não tava mais, sabe? Mas isso foi em 2016. Ele funcionou bem durante uns 3 anos, pelo menos. Bem pra caramba. E, bom, aí eu acho que assim... Os maiores aprendizados que eu tive na minha primeira gestão foi como construir as coisas para que elas pudessem acontecer, né? Então, assim, conversar com os demolês, ligar
de irmão para irmão, para falar de algum projeto, de alguma coisa para acontecer. De início, quando a gente assume, acho, o cargo de mestre conselheiro, é muito difícil porque a gente não tem nenhuma experiência, né? E aí, quantos projetos às vezes eu queria e não iam pra frente de jeito nenhum. Aí depois que eu aprendi que se eu ligasse para cada um dos demolês, começasse a construir um relacionamento com eles... Também não ia, mas pelo menos era mais fácil. Não, aí começou a funcionar. Aí começou e assim, o time foi bem engajado. Tanto é que no final da minha gestão, a gente estava com uma variação de 14 a 16 membros. Então o capítulo já estava bem maior. E a feijoada que a gente organizou chegou a 5,7 mil reais. Foi um faturamento muito grande. E aí deu pra gente comprar colares novos de oficial, né? A gente fez algumas reformas, algumas coisas. E depois o Davi completou com a reforma master mesmo, que já começou a mexer com candelabro, essas coisas. Exatamente. Na minha gestão a gente mexeu de novo, porque Mexeu de novo, tava precisando. Quase 10 anos depois, né? Os materiais do coração são bem antigos, né? Então, assim, na minha época já era antigo, né, do Filipinho. Imagina o Filipinho. Não, mas eu vejo isso, é engraçado como a qualidade das coisas antigamente era, assim, absurda. Exato. A gente já falou... Feita pra durar, né? Exato. Eu não sei se a gente já falou em algum episódio, mas as capas do AVE, até hoje... As capas são As do CDE também. Da instalação. O único que mudou foi só o cordão. Madeira maciça, né? Exato. É madeira maciça, são muito bons mesmo. E eu acho que isso foi muito legal, assim, para mim um dos maiores aprendizados foi muito essa questão de cooperação de grupo também, porque todo mundo estava muito engajado. E a feijoada foi muito isso também, tipo, a gente deixava na salinha os ingressos, e o pessoal pegava os ingressos, vendia, a gente tinha turnos de venda nas lojas, então tinha pelo menos 2 demolês por dia. O maior dia de vendas foi no Baile do Maçom. Exato. Naquele dia eu acho que a gente vendeu foi entre R$ 1.200 a R$ 1.300 só naquele dia do Baile do Maçom. Exatamente. Olha que os nossos convites naquela época, a gente tá falando de 2014, era tipo R$25. Exato, R$25, exatamente, R$25, 30. E assim, a gente deixava os convites na mão dos irmãos e fazia o controle, tudo batia certinho, tudo muito tranquilo, nada sumia, nenhum destino assim... suspeito, algo parecido. Sim, inclusive a gente tinha o caixa de físico, né, na época. Exato. E era tudo funcionava muito bem. Depois, às vezes a gente vê uns negócios assim, na época eu lembro que teve um problema, não sei se foi na época que eu iniciei, um pouco depois do que eu iniciei, teve um problema no grande capítulo, né, que subiu um dinheiro lá, mas eu não sei como é que foi isso daí. E teve também na gestão lá da compra de passagem em cima da hora, que o grande capítulo ele tinha acho que 10, 12 mil reais em caixa, depois terminou com 2. Peraí, o grande capítulo... O grande capítulo era o grande conselho. A terminologia do SCODB era grande capítulo. Tá. Isso, Entendi. E aí foi isso, eu acho que assim, pra mim foi muito gratificante a experiência. O aprendizado que eu tive depois disso também foi muito bom, porque assim que eu saí da minha gestão, e esse foi um dos melhores dias, uma das melhores memórias que eu tenho na vida. O final da minha gestão culminou ali, mais ou menos na época foi os 15 anos do capítulo, né? Então a gente fez uma comemoração muito grande. E nesse dia... Eu acompanhei da Irlanda pelo Google, pelo Skype. Nesse dia tava todas as lideranças nacionais, juvenis e adultas. Uma coisa muito bonita, eu ganhei o selo do SCODB no dia e foi um dia que eu chorei pra caramba também. Eu guardo com muito carinho a memória desse dia. E foi o dia que o tio Roger, ele estava sentado na porta do templo, ele saiu, né, que eu não pude ficar até mais tarde, e tinha um certificado. Na época a gente criou algumas premiações do capítulo, que era o certificado de notável tio, notável irmão e notável amigo. E aí essa história é legal, porque o tio Roger, ele saiu e depois da minha gestão ele se ausentou do capítulo. E aí ficou difícil entregar. Ele foi receber esse certificado de 2014, acho que foi agora, recentemente. Foi no Sim, ano passado. Foi em novembro. Então, essa história foi legal, porque a gente guardou o certificado por um tempo, ficou lá na salinha, se perdeu, depois a gente conseguiu entregar. E uma das coisas também que eu acho que fizeram uma grande diferença foi isso também de fazer muito evento, né? A gente começou a voltar ao Burger King. Na época uma coisa meio complexa, porque a gente saía a pé lá da Estrela até o Burger King da 89 e o Germano recém-operado de cirurgia no joelho. Exatamente. Então, quando o Germano estava operado, né? Porque ele operou os 2 joelhos e quebrou as 2 clavículas dormindo.
O cara, rapaz, aí... E ainda assim ele Já se caminhava. Hasselman. Ainda assim ele caminhava da 13 a 9 a pé. Exato. 13 a 9 a pé. Espírito demônio, né? Bizarro. Perdeu ainda. Foi muito Exato. legal, assim. Eu acho que é uma das coisas mais interessantes que a gente aprende, e acho que isso... na aula de Demoler, particularmente nesses momentos de ativo te ensina, é que lá fora, aqui na vida... A vida não gosto desse termo profano, mas na vida fora da Ordem de Demoler, o que você aprende, no que você é ensinado para competir. E dentro da Ordem de Demoler você é ensinado para contribuir, colaborar, Sim. né? É. Então eu acho que isso é uma das principais diferenças do ambiente Demoler para o ambiente fora do Demoler. Porque onde quer que você esteja, se você está num grupo de estudo, se você está num esporte, se você está em uma luta, se você está em qualquer outro tipo de atividade, fatalmente você está ali para se destacar mais do que os outros. No futuro, colher os frutos dessa distinção. Seja passar no vestibular, seja ser chamado para um time, ganhar uma bolsa, algo nesse sentido. No Demoler, não. No Demoler, você está ali, você aprende o que tem de aprender para colaborar com seus irmãos. E juntos chegarem mais longe. Eu acho que isso é o diferencial da Ordem Demoler para a forma com que você pode aprender no Demoler é muito mais acolhedora do que lá fora. É um ambiente controlado para você, né, Errar, aprender, justamente. errar melhor, aprender e eventualmente acertar. Exato. Eu não conheço ninguém que, né, tenha passado de forma efetiva pela Ordem Demoler que não Tenha não vivido tenha- de fato, né? Exato, que tenha vivido ali e tal. Esse ritmo mesmo, reunião após reunião e tal, e os desafios, né, dos eventos principalmente. Cara, isso é fantástico. Ficar quebrando cabeça, né? Como o Exatamente. nosso caso aí. Cara, será que vão ser 100 pessoas ou 300, né? Então, isso é fantástico. Estimar, vamos pelo Sim. seguro, vamos procurar fornecedor, vamos Sim. trabalhar. E é algo que você não tem um retorno imediato, né? Você, tô na Ordem Demoler desde 2009, você falou do aniversário de 15 anos, eu tava no aniversário de 10 anos, tio Mansur tava lá na Estrela, inclusive. Aham, visitou a gente. bandeira do coração é assinada pelo Mansur. Nesse dia, Ah, nunca foi pensei assinado nisso. nesse dia. Cara, que legal. Tem foto Exato. disso? Oi? Tem foto disso? Inclusive a assinatura ainda tá lá, né? Tá, ainda Tá, tá. assim, tem foto dele sentado no sofazinho. 3 amoledos do lado, apertados, 3 amoledos do outro. Pô, manda pra gente essas Eu vou fotos. procurar, cara. Manda. Vou procurar. Foi um dia muito bacana. Eu ainda tava me centrando na Ordem Demoler, mas foi um momento que eu vi o Templo da Estrela mais cheio. Simplesmente não cabia. A gente colocou cadeira lá do salão de átrio. festas lá dentro e continuou não cabendo. Demoler começou a ter que se levantar e ficar esperando no átrio todos os visitantes poderem se fazer presentes. O coração ele tem uma história muito forte, assim, tem coisas que não sei se o Sampaio viveu, mas que a gente tem uma foto lá na salinha, por exemplo, com o Bill Clinton. Da minha época. Isso era depois. 2003. Que essa história aí é bem interessante. Eu não sei se já falaram em algum podcast, mas Já. Talvez o A César gente- ter falado. O César falou. legal. Mas assim, uma história muito bonita, né? Porque os Demolês se juntaram, chegaram de capa e o Bill Clinton viu os Demolês de capa, reconheceu, Deixou eles interrompeu a passar a agenda segurança. oficial dele Com para o sentar FHC. com os Demolês na salinha um pouquinho para conversar. Então isso é bem legal. O Coração teve algumas coisas aí. Teve o tio Cláudio Mendes também, que fez as viagens para a Amazônia. Exato. Ele me contou... Sim, no SIGS eles foram, né, 70 foi. graus de Quem era guerra na o- selva e tal. O nacional adjunto da época era o Chormiak. Uhum. Chormiak do Mato Grosso do Sul. Tá legal. Então, O Cavaleiro Silêncio, que basicamente era só o Coração Estudante na época, foi quem fundou o primeiro priorado na região norte. A gente E pegou foi o um dos avião e foi primeiros lá que para teve Amazonas. autorização para concessão do Cadência, né? Exatamente. Praticamente grande parte do nominato foi Cavaleiro do Silêncio, lá em São José dos Campos, eu acho. E foi o Congresso Nacional de 2009 ou 2010. E foi as primeiras concessões desses últimos graus, né? Tanto que o Pat King veio para receber e tal. Isso. Quando finalizou a redação do Cadência com ele, com o apoio do Adam Com Mancini, Brito. Carlos Vettorazzi Vettorazzi. também, Uhum. Marcelo Brito, né? Sim. Isso. Então é um capítulo que, assim, tem muita história, né? E aí eu acho que um aprendizado que eu tive também, que foi muito importante depois de ter deixado o cargo de mestre conselheiro,
foi que no momento que eu deixei o cargo, eu estava no auge, por assim dizer, que o pessoal estava muito feliz com tudo que aconteceu e tal, e depois foi passando gestões e, obviamente, isso vai ficando para lá, né? E foi muito difícil na época para o meu ego, né, aceitar que eu não era mais conselheiro e saber reconhecer isso. Né? Mas foi um grande aprendizado na minha vida, porque aí depois eu percebi, na verdade, uma das maiores belezas que eu enxerguei em toda a vida, que foi o quê? Que você pode fazer um trabalho, né, você se dedica por isso, e esse trabalho ele vai se dando continuidades. Na verdade, a linha do tempo é isso, né? São as pessoas que trabalharam pelo capítulo antes, o momento em que você trabalhou, e para o futuro as pessoas que também dão continuidade àquele trabalho. Então isso aí Com é certeza, muito bonito. a nossa oportunidade como Demolês se deve, muito provavelmente, quase garantidamente, a diversos irmãos que a gente nem sabe o nome, Sim. e eles também nem sabem o nosso nome, mas em um momento difícil eles estavam lá e persistiram. E graças a eles, a gente teve a nossa chance de persistir também. Sim, a vida é assim, né? Exatamente. Tipo, qualquer coisa. Para o carro hoje existir, alguém um dia inventou a roda, a carroça. Exatamente. E isso é muito bonito, sabe? Eu acho que esse foi um momento assim, de compreensão que mudou muito a minha vida, sabe? De compreender como que realmente a história se constrói e como que isso é bonito, né? Então, assim, Como talvez... as pessoas passam, as instituições ficam, né? Sim, Exato, então talvez daquela... Eu acho que, assim, fica difícil a gente cair no esquecimento, porque hoje a gente está sendo até gravado. Mas é bonito saber que, independente do que for, né, o coração se perpetuando, existindo, passados esses 50, 60, 70 anos, passados as nossas vidas, né, o nosso fruto de trabalho ainda está ali. De alguma maneira sendo perpetuado por cada Demolei, por cada Exatamente, nunca vai ser esquecido. E isso é muito legal. Exato, e é justamente o papel aqui, né? Mas é isso, você não é que você não tem mais um papel ali, ele só muda. Né? Exato. Eu tava começando isso com o Fernandinho, inclusive, esses dias aí. Certas pessoas acabam que tem essa depressão, né? Digamos assim, quando Depressão vira pós-maioridade. quando perde o cargo, perde não, né? Quando deixa o cargo, porque, enfim, acaba colocando ele mais alto, né, do que a sua vida Demolei, né? Do que os princípios que nós aprendemos na ordem e, enfim, tudo isso. Então, pô, é uma coisa fantástica que você fez. E, né? Uma das minhas maiores dificuldades ao virar sênior nem foi saber que eu ia passar eventualmente, mas foi saber que eu deveria me deixar passar no sentido de que eu não podia privar os meus irmãos ativos de errarem, de ter a experiência deles. Sim. Então, assim, eu não queria estar lá e fazer valer a minha opinião porque eu queria ser ouvido ou porque eu queria que fosse do meu jeito. Mas eu queria preservar os meus irmãos das frustrações que eu tive enquanto ativo. Eu queria mostrar para eles o que poderia funcionar com mais chances. Lógico, eu não sei a fórmula mágica do sucesso, mas eu experimentei o que deu errado, experimentei o que deu certo. Eu gostaria de orientar meus irmãos nesse sentido. Mas foi quando eu percebi que eu estaria sendo egoísta com eles se eu os privasse da oportunidade de errar, porque foi errar que me levou até onde eu estou. O aprendizado que eu tive foi porque eu errei. Se eles acertarem no primeiro momento, depois eles podem errar. Mas se eles errarem primeiro, eles aprendem e fazem melhor depois. Então eu acho que é isso que todo sênior tem que ter em mente, né? Quando bater aquela vontade de querer intervir, falar que tá tudo um caos, que na sua época era melhor. Cara, na sua época não era melhor. Acho Você tá que com é o que óculos... a gente mais escutou, né? Exato. Na sua época você tá com óculos da nostalgia. A gente Sim. tem essa tendência a achar que na época era melhor, mas não era. Eu Isso acho que provavelmente era pior. as próprias pessoas no geral, né? Quando você vê o cara mais velho falando, na minha época era muito melhor. Exatamente. O melhor Mario foi o Super Mario Bros 2 do Super Nintendo. Não foi, velho. Mas é legal isso. ver que também não deixa de ser mesmo uma coisa meio cíclica, né? Assim, com suas variações ali. É a Mas tendência do humano, né? O coração foi justamente isso, né? Ele começou a ir crescendo e aí depois ele tomou um patamar e eu acho que gourmetizou demais o coração. Gourmetizou, né? Mas eu acho que ali ele já estava... Ele chegou no ápice, depois ele rompeu esse ápice de uma maneira estranha.
E aí foi a decadência dele. Foi. Né, de novo, e aí o Filipinho foi lá para reconstruir esse negócio de novo. Então você vê que foi um ciclo, né? Que sempre vai acontecendo, e acredito que já aconteceu antes também da gente. E vai acontecer de novo. E vai acontecer de novo. Certamente. Sempre, né? Sempre Oi? vai ter Certamente. Certamente vai acontecer de novo. Sempre vai ter uma pandemia. Uma treta. Tomara que não pandemia de Exato, não verdade. pandemia, né? não, Mas, mas voltando ali no final da sua gestão, né? Que você ficou 2014 o ano inteiro, né? Uhum. Aí teve essa depressão pós, digamos assim, deixar o cargo. Você aprendeu, né? Sim. Tudo mais. Uhum. E aí você teve a oportunidade de ser mestre conselheiro distrital. Ixi, Como é que aí foi? aconteceu coisa pra caramba. Eu acho que, se for pra falar disso, é melhor deixar pra um podcast. Dá outro depois em podcast? detalhes. Dá, mas assim, em resumo, Uhum. tive esse momento. Logo depois que eu superei esse momento, aí o Matheus França, que era mestre conselheiro nacional, me chamou pra ser o secretário da CNJL. Eu não entendia nada disso, como é que eu organizava. CNJL é tipo o nosso ELOD. Nacional. Era o o Congresso Nacional de Jovens, Congregação Nacional de Jovens Líderes. E aí foi outra coisa assim que mudou muito na minha vida, porque eu tive que organizar um evento nacional. Eu não sabia nada como é que fazia isso, mas isso é outra história. Mas que foi algo que marcou muito a minha vida também. Fazendo um rápido adendo, a CNJL era tradicionalmente aqui em Brasília até o ano 2012. Todo ano a gente organizava a CNJL, era aqui, era no Senado. O tio Mozarildo Cavalcante, né, maçom lá do Amazonas, garantia pra gente o acesso, né, até dentro, né, de todos os... esqueci o termo. A sala de comissão ali? As salas, as comissões, porque etc. Os demolês, eles Perfeito. assumiam a sala de comissão, como se fosse deles mesmo. Exato, e aí- Como se fossem parlamentares, Sim. cada cúpula ali do seu muito estado. legal. Com as bancadas, e Você aí a vai gente contar tratava como as acabou? atividades. Acabou porque temos probleminha com os demolês fazendo besteira lá. Basicamente, o que enfim. rolou? Os demolês decidiram pular carniça quando tava tendo uma excursão de escola de criança lá no congresso. Pular Tipo, carniça? um deita, Aquele outro que você bate nas costas e passa por cima. passa por cima do Ah, outro. tá, sei. Aí as crianças viram, né, aqueles caras de terno fazendo isso, aí eles foram levados lá pra área de segurança mesmo, nacional lá do negócio todo. E só não deu ruim demais porque o Demolay que participou disso, que conta com muito orgulho, mas tudo bem, ele falou que lá na sala um deles era parente ou alguma coisa do tio Cláudio Mendes. Aí quando citaram o nome do Cláudio Mendes, o cara lá falou, não, eu fui treinado por ele. Exato. Aí deu tudo certo, só que isso daí deu um problema e depois não se Nunca conseguiu mais a gente conseguiu o Senado. E aí essa CNJL foi a primeira CNJL em Brasília, depois que teve esse negócio, né? Que não se tinha mais 2017. CNJL. Uhum, entendi. Depois- Isso. Então isso daí foi uma coisa legal, aí depois teve a gestão de mestre conselheiro distrital, adjunto com o Davi como distrital. Depois fui mestre conselheiro distrital, aí fui candidato a nacional adjunto, perdi, virei gestor nacional. Também teve a história do Demolay no Conjuve, como que a gente fez para estar lá dentro, que a gente tem que voltar, inclusive, para o Conjuve, que eu acho que é um espaço muito importante para o Demolay. O Conjuve é o Conselho Nacional de Juventude, que representa os mais de 50 milhões de jovens do Brasil, e as instituições ligadas à juventude que têm participação lá, que se não me engano é 60% do Conjuve tem que ser da sociedade civil, e só o resto de partidos. Querendo ou não, a Ordem Demolay, né? Sim, ela é Exato. sociedade civil, não é ligada Exato. a partido e trabalha com juventude. Então Sim. acho que ela tem que voltar, é direito nosso, por assim Exato. dizer, voltar lá de novo. Uma pena a forma que Movimentar perdemos isso. a cadeira lá também. Enfim, acontece. E outra coisa também que foi muito legal é que eu fiz parte da Comissão Nacional de Treinamentos por umas 3 gestões. Era muito legal a Comissão Nacional de Treinamentos. Acho que tinha que voltar, inclusive. Treinar. Treinar. A galera dos Coimbra é fissurada em treinamento. Sim, era muito legal porque a gente tinha vários cursos. Tinha curso de liderança, tinha curso de administração capitular, curso de eventos, um monte de coisa. Tesouraria, hospitalaria, oratória. Era Que não excelente. tinha na época que eu fui mais conselheiro, não tinha na época que o Sampaio foi mais conselheiro, que tipo assim, Teria sido uma mão na roda. nossa, que mão na roda. E que acabou, eu tinha que voltar. O Sampaio também foi corretor do PAC aí um tempão. Exatamente. Eu fui pra Irlanda e pra me manter próximo da cavalaria, me candidatei a ser corredor do PAC, corretor do PAC. E aí... Que é o programa de... a Avaliação, certificação... Programa de De aperfeiçoamento e certificação de cavaleiros. É isso? Né? Avaliação e certificação Avaliação de e certificação, de exato. cavaleiros. A proposta realmente era só corrigir, não era ensinar nada, não era ensinar muita coisa, não. Uhum. Então a gente Mas era corrigiu os muito pais, era um bom, trabalho muito porque bom. O né? trabalho era difícil e aí... Era tipo uma E era muito monografia. exigente. Os corretores, inclusive, eram muito seletos. Exato. Eles não deixavam qualquer um como corretor. Os corretores eram bastante exigentes. Então você tinha
mesmo que não tinha um curso, alguma coisa, você tinha que estudar bastante para fazer aquele documento lá. Eu lembro que quando eu peguei o primeiro grau, eu não passei umas 2 vezes no PAC. É bom umas 2 vezes. Até aprender o ritmo do Para PAC. aprender o modelo, né? E assim, trabalhar como corretor é muito agradável, porque você lia os entendimentos dos irmãos de todo o Brasil que receberam as cerimônias de maneira totalmente distintas, tem culturas distintas, tem culturas em seus conventos na época, né? Distintas, e tinham construções pessoais, eram produtos de uma criação distintas. Então todas as cerimônias tocavam eles de maneira diferente. Sim. Hoje nós temos no NRC o fascículo, que realmente é um material fantástico que orienta, né, no entendimento canônico da proposta das nossas cerimônias, mas imagina quando não tinha nada disso. Quando às vezes você era o único cavaleiro da sua região ou do seu estado, como às vezes aqui no DF eu tava. Você só pegava grau passando no PAC. Então eram muito poucos cadências que existiam, porque... Enquanto eu fui ativo, só foram 3 cadências no DF. Ou 4. Mateu, que veio antes de mim, depois fui eu, aí Lucas, Davi, que pegaram como ativos. E o Melo. E acredite, isso era algo bonito do DF, porque assim, estados... Você vê as concessões de cadência nacional, não tinha muita gente. Hoje é aquele negócio que lota templo, não era assim não. Porque era realmente muito difícil. Eu acho que o modelo que está hoje ele está melhor nesse sentido, por um lado, mas para mim foi muito bom também, porque tinha uma certa norma, tinha uma ABNT do Demolei, com distância de espaçamento. Era uma monografia toda. Era uma monografia, depois você foi ótimo para a faculdade. Você viu que o cadência aí, né? A certificação do cadência deve vir nesse modelo. O Diego José, eu conversando com ele, ele me disse, não sei se o Diego José ou o Luigi, que todos os packs estão guardados em um drive. Todos. Caraca, olha legal. Que riqueza. Cara, era uma coisa que eu dava. Era uma coisa que eu devia ter feito, velho. Ter feito um backup assim, de todos que eu recebia. Mas ele tem todos da história. Da época do Moodle, né? Olha, então tem os... Você subia pelo Moodle. Nossa, antigo demais. Nossa, o Moodle. E era um Moodle que não era um Moodle, porque hoje em dia o Moodle tá muito bom. Era horroroso. Inclusive, mas era aquele Moodle bem básico, horroroso, que não funcionava direito. Mas eu acho que assim, a experiência geral, assim, minha no Demolei foi muito boa, sabe? E eu tenho muita gratidão por todos esses processos, inclusive da forma com que eram antes. Eu acho que a gente vai se aperfeiçoando, vai melhorando, e com certeza o modelo atual é 200.000% melhor, velho. Tem como Não, comparar. Porque é natural, né? Precisa a direção natural das coisas, o progresso, pelo amor de Deus, né? Não dá pra dar de costas. Sim, mas o negócio do treinamento eu acho que tinha que voltar, viu? Porque era muito bom. Não, eu concordo. Isso aí a gente quer implementar umas coisas nesse sentido, independente, né, do Supremo. A nível nacional, aqui no DF a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido. A gente tá se movimentando para organizar alguma coisa assim, mas para dar alumni pros capítulos. Assim, exato. Treinamento do aperfeiçoamento da comissão. Deve ter essas cartilhas da comissão de treinamento. Pode ser uma inspiração, né? Isso deve ter um drive antigo, a gente pode... Deve estar num drive antigo, em algum lugar deve estar aí. O drive mais antigo de todos. O Felipe, pelo GTI, eu acho que eu tinha comprado. Parece que do OneDrive, né? Eu migrei para o OneDrive, né? Foi. Eu tinha compartilhado no Google Drive. Caraca, falando em Drive, eu fui membro da comissão de honrarias do SCODB. E me foi delegado o acesso ao e-mail, funcionava por meio de e-mail. Os estados mandavam as cartas de recomendação e aí a gente avaliava e aprovava ou não a concessão das honrarias. E eu até hoje tenho acesso ao e-mail do Gmail da Comissão de Honrarias, do SCODB. Aí às vezes eu pesquiso o nome lá e dá pra ver a indicação do Chevalier, do cara, as cartas de recomendação, né? O Chevalier, Gran Cruz da Cavalaria, etc. Depois eu quero ver a indicação. Você rapidão. Eu quero ver a indicação de alguém aí. Ver o que aconteceu, né? Pra chegar lá. Pode falar? Quem é? A gente fala depois. A gente fala depois. Mas enfim, 10 anos depois, né, do Lucas pra você, brincadeiras à parte. Foram 5. Foram 5. Sou zoando. Você iniciou ali, foi em 2015, né? Isso. Na Ordem Demolei, você já era escudeiro, enfim, já tinha toda essa vivência, né, de capítulo sem ser Demolei. E aí... Foi natural? Você sentiu que foi natural sua iniciação ou enfim, como... Eu confesso que eu não tenho muitas lembranças, mas era um passo bem natural que eu faria, porque meu avô era uma maçom bastante atuante, né? E
sempre, desde pequeno, ele me incentivou a iniciar na tábua, na antiga tábua de Castelo, Escudeiros. E recentemente eu achei o registro e pude colocar no meu SysDM a data exata de iniciação. E até então não tinha achado nenhum registro sobre. Mas acabou que o castelo ele funcionou durante um tempo, né? Eu peguei alguns carros, tipo capelão, não lembro de ter pegado mais cerimônias. Fui primeiro e segundo escudeiro, mas quando eu ia ter a oportunidade de ser mestre escudeiro, acabou que a tábua veio a fechar, por falta de membros. E aí eu acho que eu até comentei no episódio passado, mas eu meio que fiz um compromisso comigo mesmo de, tipo assim, eu ainda vou sentar naquele trono. No trono ali. Sim. Sendo mais conselheiro. Exato. E depois toma uma série que você toma umas 15 vezes. Mas queria dizer que o Filipinho foi mestre escudeiro de coração, porque lá na minha gestão em 2014 ele ainda era escudeiro e a tábua não existia mais, mas ele era o único escudeiro que a gente tinha e aí a gente tratava ele como mestre escudeiro. Inclusive ele sentou no Oriente. Né, com a gravatinha azul. Posição, exatamente. Representava a tábua lá, né? Representava. É isso aí. Exatamente. Aí na foto que importa, né? Exatamente. Beleza, você iniciou. Quais foram suas primeiras impressões, assim? Atingiu a expectativa que você tinha? Ou você estava lá só pelo rolê e tal? Não, atingiu muito porque o capítulo, naquela época, ele era numeroso e muito forte. Tanto que o Sampaio comentou uma cultura ritualística muito grande, uma cultura de liderança muito forte, e também a gente estava começando a entrar em aspectos filosóficos. Lembro que a gente teve uma palestra muito boa de egrégora, a gente chegou a tentar levar alguns debates, algumas palestras que eram bastante comuns no Cavaleiro do Silêncio, mas que a gente começou a levar temáticas, só que a gente tinha um conselho consultivo bastante problemático. Então acabou que muitas dessas coisas eram vistas como não pode influenciar o jovem quanto a isso, porque ele está formando o caráter dele, esses temas são muito delicados, tem que ver com as mães, se pode tratar isso. E acabou que isso que o Lucas comentou, começou a ter muito envolvimento tanto da família, então a mãe que era do clube de mães, o pai que era do conselho consultivo, tudo mais, acabou e o filho que era primeiro conselheiro, aí pronto, tá tudo armado pro problema, né? E acabou que era... Que deu problema. Foi um momento que a gente era muito podado, sabe? Então aquilo que foi construído desde do Sampaio, passou pelo César, veio o Davi, veio o Lucas do Davi, era muito bom. Toda a Germano também, independência muito sólido, sabe? Acabou sendo podado e a gente... Toda a construção que a gente fez, né? Degrau a degrau, tijolo a tijolo, que a gente levantou com muito trabalho, com muito labor. E chegamos na gestão do Davi com orgulho de ter conquistado tudo que a gente conquistou. Com um apoio saudável da liderança adulta, né? Mas assim, grande parte do crédito era realmente nosso. A gente acabou vendo que aquilo poderia estar sendo ameaçado. Daí pra frente começou a ir pra trás, né? Mas a gente só viu isso depois. Também... A gente só viu isso depois. Exato. Quando a merda tava... Mas uma coisa que é simbólica também é que o Davi, na gestão dele, foi o último do colar. Então, quando trocou o colar, parece que o negócio começou o caos. Tipo, a girar mesmo ali a energia do capítulo. E foi um dos momentos que eu tive, assim, até um pouco de descrédito da Ordem de Demoler, porque a gente fez a iniciação do Davi, a gente fez a instalação do Davi, experimentamos uma gestão excelente, e o rapaz que veio depois dele, ele era filho de um dos maçons do Conselho Consultivo, e assim, todo mundo estava receoso, né? Porque nós sabemos que basta uma gestão ruim para acabar com o trabalho de 4, 5 gestões boas, né? Então, eu lembro que eu sentei com ele, com o rapaz na salinha, demolei e perguntei para ele: meu irmão, o capítulo nunca esteve tão bem, nós temos muitos irmãos, estamos vindo de gestões excelentes, estamos experimentando apenas progressos há anos, já com boas sessões que se sucederam. Você está preparado para assumir esse compromisso nesse momento? Nós temos outros nomes. Se você não tiver, se quiser esperar um pouco, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas você está preparado para assumir essa gestão nesse momento? Aí ele, sim, não, estou preparado, etc. Deve ter havido alguma pressão do Conselho Consultivo, né? Qual era a idade dele, mais ou menos? Tinha 17 já. 17, já era maduro. Sim.
E aí, então, a gente foi lá, a gente fez aquela cerimônia especial lá, que não pode mais, pra ele. E foi no dia da instalação dele, ele chorou baldes e bacias, foi uma comoção. Nossa, todo mundo deu as mãos, começamos a cantar Imagine e tal, aquela união. E aí. Vamos sério. A gente tava. Pô, vai vir a gestão do ano agora, a gestão da história do capítulo agora, velho. Aí 2 meses depois ele sumiu, abandonou e o barco começou a afundar. Inacreditável. Tipo assim, ele continuou a gestão, né? Muito que nas coxas. o capítulo era tão grande, tão forte na época que eu iniciei, que eu tinha um plano na minha cabeça, tipo assim, vou pegar esse cargo, depois esse cargo, depois esse cargo. Tipo assim, na minha cabeça... Até lá. na minha cabeça eu iria ser mestre conselheiro aos 20. Agora eu tô com 20, então essa seria a minha vez. Mas 2 anos depois eu já era o mestre conselheiro. Tanta gente no meio que foi embora, né? Exatamente. E a realidade do capítulo é o quê? O capítulo tava com a casa cheia, né? Mais ou menos ali quando você iniciou. Cheio de gente boa, com perspectiva de Sim. eventualmente ser a liderança na frente dele. Assim, um dos E problemas saíram. que se teve também foi uma mudança de mentalidade que ocorreu ali no capítulo, no seguinte sentido: tudo que a gente tinha conquistado até então foi muito fruto do nosso esforço, da nossa dedicação. E aí começou a haver uma certa mentalidade de terceirização do serviço do capítulo. Né? Eu acho que Exatamente, o Sampaio vai falar bem disso, inclusive, que foi um momento bem marcante que no capítulo a gente ia fazer era Dia dos Namorados, né? Do coração, rodízio de crepe, Dia dos Namorados, apenas no clube do golfe, alugado tudo no Clube de Golfe do Brasil. Eles falaram disso. Sim. Eles falaram disso. E aí, A gente até comentou não, mas com foi uma você, coisa né? que montaram no capítulo, tinha um palanque de debate, sem brincadeira, tinha um palanque de debate pros 2 lados discutindo sobre isso. E aí o Sampaio chegou correndo lá, inclusive. Você chegou de sapatênis, short, camisa polo. Não, era a camisa da Holanda. Kit Elodie, né? Exato, padrão Elodie, só Padrão Elodie, Elodie. modo Elodie. Você chegou, falou assim, Cara, "Não, foi no eu dia- não posso deixar essa palhaçada acontecer." Foi no dia do anúncio que a minha irmã ia ter primeiro filho, primeiro neto dos meus pais. Você chegou ela a anunciou, paisana eu lá. saí desse rolê de família pra chegar lá atendendo o chamado de um ativo que estava extremamente preocupado com o que estava sendo posto lá ao capítulo. Ativo esse que depois foi convidado a A fundar se retirar e capítulo. fundar o JE. E aí eu cheguei lá e falei, gente, a gente tá abrindo mão de tudo que a gente construiu até agora. O que a gente chegou, como a gente chegou até aqui foi fruto do nosso esforço, foi fruto do nosso suor, foi fruto do nosso sangue, foi fruto das nossas lágrimas. E se a gente abrir mão disso em troca da conveniência, em troca do conforto, no que as gerações futuras vão se sustentar? Se elas não experimentaram a dificuldade, se elas não experimentaram a frustração, se elas não experimentaram o errado, as apostas erradas, os loss da vida, eu digo que em particular, tem muitos maçons hoje que defendem que se na loja não teve concorrência para a liderança, se no capítulo não teve bate-chapa para a eleição, é porque tá bom as coisas estão boas. Eu defendo o contrário, eu defendo que se a gente não ensina o Demoler lá dentro a perder, ele vira um maçom que, se perder, vai abrir outra potência. Vai abrir um terceiro, quarto Grande Oriente sei lá, do Caramba 4. Do Brasil unificado. Do Brasil unificado, da Santa Capela, dos Augustos Mistérios, enfim. Exatamente. Então a pessoa faz parte. Decepções fazem parte. Fazem parte da construção, fazem parte da experiência do amadurecimento. Quando eu vi que o nosso conselho consultivo, junto ao Clube de Mães, estava querendo privar os nossos irmãos disso, eu senti que a formação deles seria prejudicada. E é um ponto também que, tipo assim, o próprio Clube de Mães, né? A tia Glenda, a tia Solange, a tia Adriana, minha mãe, todo mundo fazia... Mas tão próximo também. Faziam as coisas, né? Assim, com carinho, compravam ali, colocavam salgados. Depois começou a virar uns negócios que nem a gente tava falando, tipo assim, umas festas de aniversário, uns negócios exagerados, tudo tava ficando Não, vou muito contratar um exagerado. buffet aqui, vou fazer um ágape. Gente, entendeu? Reunião ordinária. Começou a perder, assim, o sentido do negócio. Entendi. E isso foi de 2015, mais ou menos, até? Não. Começou em 2016. Começou a dar esse tanto de problema. Até 2017 não tinha estourado nada. Uhum. Até então a gente também estava, inclusive, num foco
que a gente tinha iniciado de quê? Que nem o Felipinho falou, da ritualística, prezar por ritualística e tal. Depois o negócio mudou no sentido de que a gente teve uma elevação onde não foi feito nenhum ensaio, mas na elevação tinha máquina de fumaça e laser na entrada do templo. O César chegou a comentar isso. Exato. Foi Total inversão de prioridades, né? Não, Exato. Tipo assim, pirotécnico, era bonito de ver ali. De ver uma talvez, vazio, assim. né? Fórmula vazio. Então dá pra voltar nessa época, né? Você foi iniciado, beleza, gestão tinha tudo pra dar certo. Anos Aí- e anos de sucesso pela frente. Com 2 meses, um mestre conselheiro, enfim. Não, ele chegou a concluir a gestão. Ele chegou, mas Ele muito chegou. mal das peças, não organizou Mas nada. a gente foi uma sequência. Às vezes também, ia, às vezes não até ia. acontecer. Entendi. Foi bem relapso, assim. Uhum. Durou alguns anos, né? Essa decadência do coração Exato. ali até o... E Até qual foi chegar- a sua visão disso daí? Eu era muito novo. Eu iniciei aos 12 e nessas gestões aí eu tinha um ano e meio no máximo de iniciado. Então até nessa questão do buffet, do jantar dos namorados, a gente via aquilo, tipo assim, vamos vender convite pessoa e casal. Tipo assim, isso Qual o nunca propósito Nunca disso? foi feito dessa maneira. Vai funcionar? Não, vai ser um evento maravilhoso. A gente vai ter o clube de golfe à nossa disposição. As mães vão contratar. Vão contratar garçom. Exato. Véi, todas as feijoadas, os demolês iam, levavam refrigerante, com Catar latinha bandeja, depois. recolhiam a latinha depois A e gente tal. lavava os talheres Lavava. antes e depois. E aí chegou a tia lá falando, não, a gente vai contratar garçom. Aí eu falei, tia, os meninos não vão fazer nada. Aí ela, não, a gente vai contratar garçom, porque se alguém vê os meninos, se alguém vê os meninos trabalhando, eu vou falar que é trabalho infantil. Aí a gente, meu amigo, o que você tá falando? Mulher tá louca, totalmente fora da realidade. E aí, assim, acabou que a gente foi sendo. Assim, as palavras foram confortando a gente e falou assim: não, então, já que tá tudo certo, então tá tudo certo. Que virou festa, tá É. bom. E assim, eu tenho vagas lembranças desse evento também, porque assim, foi um evento que, tipo, foi pouca gente, e aí depois eu lembro que eu aproveitei o evento, sabe? Aproveitar, mesmo não lembrando muito, aproveitei. Lembro que Não, eu gostei Peguei- da Cuidado, vida. né? peguei saí andando no clube de golfe, tem umas bolas de no golfe lá em carrinho. casa de recordação, Sério? tenho. Rapaz, não consegui uma bola Cara, de ela golfe. quica muito, você não tem noção. Pô, por que eu não peguei uma bola de golfe naquela Eu acho que eu tenho 2 lá em casa. Olha só. Quero essa porra. Tinha que ter aproveitado essa E aí, oportunidade. lembro que assim, tá uma noite bacana, sabe? Outra coisa, nunca fizemos evento à noite. Qual a É chance? verdade, primeira vez e tal. Eu não sou contra inovar, mas a gente tava inovando e terceirizando todas as responsabilidades. A gente tava comprando um evento pronto e assim, esperando colher algum. Sim, Primeiro. foi o nítido daqueles eventos, por exemplo, da alta sociedade. Você vai lá pro clube, aí você tem um dia, você é servido, você come. O O evento high em si não society, foi assim, ruim, né? Exato. Entende? Mas assim, acho que a pegada não é uma pegada de evento da Molei. Seria total de propósito. Perdeu a essência do que era. A gente nunca tinha feito eventos assim. Normalmente os eventos ou eram lá em casa, na casa do meu avô, no caso. né? Galinhadas Ou- na casa do Zé Pinto. Ou lá na Estrela. É. Então, teve uma vez que a gente fez na União Silêncio, mas foi, tipo, 2019. Mas a gente nunca tinha feito eventos longe de casa, assim, de lugares que a gente não conhecia muito, à noite. Ainda mais no Nunca Clube de tinha, nunca tinha feito nesse modelo de garçom, nunca tinha feito crepe, a gente nunca tinha feito crepe. Então, tipo assim, a gente saiu totalmente da nossa zona de conforto, sabe? E... Crepe também não foi a gente que fez, né? Não foi. Exato. Então a gente não fez esse evento. Exatamente, Mas- exatamente isso. Quando Resumindo, a gente foi- não fez esse evento. Foi uma época toda, né, que os Demolês, a Ordem Demolei, ela não exercia o papel dela ali. Eu acho Não, que foi não. a geração Coração Gourmet, né? Exato. Foi, me Coração alimente. Vocês querem fazer alguma consideração final? Alguma coisa? Gostaria de agradecer o convite aqui da equipe, parabenizar pela iniciativa dos irmãos do Carlos, do William, né? Do tio Denis, né? Que Sim, tá com certeza. provendo aqui toda a estrutura, minha primeira experiência em um podcast. Eu nunca assisti um podcast, então estar aqui foi realmente uma sensação inovadora. E peço desculpa se eu falei demais, eu ocupei muito tempo dos senhores, mas contem comigo para, se eu tiver outra área que eu possa contribuir, estou à disposição. Ah, com certeza. Eu tenho só a agradecer também, eu acho que foi uma conversa muito boa.
A gente direto, às vezes, tem algumas conversas sobre a história do coração, mas nunca gravado, assim, nesse formato, né? Então foi bem legal também. Dizer que eu não sei o que veio primeiro, se foi a novela Coração de Estudante ou Coração de Estudante, mas o fato é os dois são uma novela. Só uma novela. E é isso. Talvez a música do Milton Nascimento tenha vindo primeiro. Foi ela, Essa 100%. com certeza veio primeiro. Cara, eu só tenho a agradecer também a oportunidade. A gente pode ver que o capítulo Coração do Estudante tem muita história, mas também tem muita treta e por isso que rende. Uhum. Acho que a galera vai gostar de assistir por conta disso. Oh, com certeza, Mas- velho. No último mesmo eu fiquei assim, ó, meu Deus do céu, só Atenção, falta né? pipoca. O que vai acontecer depois? Então, eu já posso adiantar, então, reservem seu balde de pipoca, seu pegou copinho de leve, A refri gente pegou é, assim. no próximo. Mas, cara, o que eu tava conversando com você na última reunião que a gente teve, é muito engraçado o quão resiliente é o Coração Estudante, sabe? É um capítulo que tem uma história bastante problemática, mas Conturbado. que nisso a Ao gente mesmo tempo formou, grandioso. grandiosa, e a gente conseguiu formar líderes. Exatamente. A gente conseguiu formar muitos exemplos aí que a gente tem e isso muito me orgulha, sabe? Um capítulo que nesses últimos... Eu tenho 8 anos de ordem, então nesses últimos 5 anos a gente teve diversos conflitos que poderiam culminar no fechamento do capítulo, mas a gente segue de Persistiu. pé, sabe? Exato. Então essa história de resiliência é notável e tem que ser... Tem que ser exaltada, tem que ser lembrada, até porque grande parte dos problemas que a gente enfrentou foi o que contribuiu para a formação dos homens que nós somos hoje. Obviamente, poderíamos ser homens melhores, poderíamos, é o que a gente está tentando fazer, por isso que a gente continua na Ordem de Demolir. Mas eu tenho certeza que o nosso aço foi temperado nos campos da batalha do Coração de Estudante, nos garantiu que a nossa maturidade chegasse um pouco mais cedo. Com certeza, isso que o Filipinho falou é uma coisa que a gente se orgulha muito também, porque desde 1999, todos os meses, o capítulo Coração do Estudante se reuniu, mesmo com todos os contratempos. Ele teve esse momento da vivência dele, você vê o Sampaio contando também das dificuldades que foram lá, e ainda assim esse capítulo resiliente persistiu. A gente tem capítulos muito mais antigos, mas eu não sei hoje, mas acredito que são muito poucos os que se permaneceram de maneira ininterrupta desde a sua fundação. Com todos os problemas, né, e tal. É isso, é uma instituição que de fato está se provando no tempo, né? Exatamente, a prova do tempo. Exato. Outra coisa que eu queria colocar também, tio Denis, um beijo. Coloque mais microfones que a gente pode fazer um off-topic aqui muito bom, porque, pô, só da nossa patota rende muita história, Nossa, coisa com muito certeza. boa. E com certeza a gente vai fazer Pô, N's, né? Fica aí a Exatamente. dica, faça um off-topic também pra contar a história, tipo assim, em tal ano aconteceu tal coisa, tipo assim, pra gente ficar A resenhando. gente tá pensando A gente fazer teve um nesse off-topic aqui esquema. mais cedo, inclusive. Pois é, Exato. não, naquele esquema ali. Né? Vamos assistir um jogo aí e tal, não sei o quê. Tem umas coisas preparadas aí, né? A gente vai tirar da cartola. Mas pô, assim, eu tô aqui de espectador, basicamente, né? E é uma história realmente fantástica, assim. Acho que quem tá assistindo, quem assistiu o último e quem vai assistir os próximos, tem um material muito, muito rico nas mãos e é isso, né? Demolir DF. Mostrar que a Ordem Demolir no DF, ela, apesar de ser... nós temos, vamos colocar, 10 capítulos a princípio, mas temos muita história, né? A nossa história ela é gigantesca. Capítulos quase de como- uma região, tretas de um estado inteiro. É isso. Apesar do DF não ser um estado, né? De certa Exato, forma, até assim, do Brasil inteiro. Não, cara. né? Então, vamos colocar aí. Mas é isso. Obrigado por ter assistido. E eu não posso deixar de pedir para vocês curtirem, comentarem, seguirem, né? Se inscreverem, no caso do nosso canal. Nos seguirem em todas as plataformas vizinhas, digamos, Instagram, TikTok, no @DemolidF, e o do podcast é A Voz do Sênior. Basicamente para todas as plataformas. E é isso. Abraço, até mais.